Fala pessoal, Alisson falando e hoje a gente vai reagir a um vídeo de entrevista em que o Caetano Veloso entrevistou a Sabrina Fernandes do canal Tese 11, conhecida marxista aqui que faz militância na internet. E esse vídeo foi postado no Mídia Ninja. Eu vou reagir à parte que nos importa aqui, que é a parte do veganismo. Ela falou bastante de marxismo e tal, mas eu vou tentar evitar entrar nessa seara, que eu me preocupo mais aqui com a questão mindset sobre os animais, né? Porque o próprio Caetano Veloso não é vegano, mas a Sabrina é, e ela, como qualquer vegana consciente, está preocupada aí em levar a palavra do veganismo para mais pessoas, né? Seria uma grande conquista, ao meu ver, se o Caetano, mesmo com suas orientações de saúde, se torne vegano, né? Mas a gente vai descobrir agora, vamos pensar alguns problemas, vamos tentar refletir junto a essa reflexão que a Sabrina e o Caetano trazem pra gente, valeu? Então, bora reagir aí pro vídeo a partir do momento que nos interessa, que é lá depois de meia hora. Só depois da meia hora da conversa que eles começam a falar de veganismo, mas vamos nessa. Necessariamente tende mais a criar fragmentação do que o conservador, que tem um mundo estruturado que ele quer defender. Certamente. Então aí o conservador é mais fácil para o conservador se unir com os outros conservadores do que para quem quer mudar as coisas. Até porque a gente tem que trabalhar com a imaginação. Tem que você trabalha com a imaginação, então é mais difícil. Assim, no conservadorismo tem disputas, são disputas por cargo, por poder, não ir com a cara um do outro. Mas é dentro da estrutura, é disputa dentro da estrutura. E no final das contas não muda nada. Quando tem uma briga lá, Alexandre Frota com Joyce Hasselman, com a galera do MBL, com o Bolsonaro, não muda nada. Não muda nada. Eles estão brigando entre si ao redor da sua própria plataforma. Na esquerda, a fragmentação, ela realmente tem a ver com ideias diferentes sobre como alcançar, às vezes, objetivos diferentes. Porque quem tem um objetivo comunista é diferente de quem tem um objetivo de um capitalismo mais humanizado, mais social-democracia. Aí tem quem tem uma perspectiva revolucionária, quem tem uma reformista. Então tem uma pluralidade mesmo. A pluralidade em si. Eu nem ia comentar essa parte, mas como eu deixei o vídeo pausado aqui, eu acho interessante essa visão de que tudo que está à direita não muda nada, as divergências que o pessoal que é localizado à direita, a divergência que eles têm não são divergências reais, como se qualquer coisa que uma pessoa de direita conservadora falasse, logo uma pessoa que seria de direita libertária ia concordar, porque no fim das contas eles querem a mesma coisa no final. Isso para mim é um simplismo bastante grosseiro até da Sabrina, né? Enquanto ela vai defender que, não, mas a esquerda é verdadeiramente plural, a gente discorda de fato, por isso que a esquerda não se une, ou coisa assim. Eu acho que é um simplismo grosseiro, parece que, ok, deve estar super estudada em divergências políticas da esquerda, mas parece que não estudou o suficiente divergências políticas, ideológicas, econômicas, de sociedade, que o pessoal da direita também mantém, né? E só para deixar uma divergência bem clara, né? Porque a Sabrina, se eu não estou enganado, ela coloca que conservadores são de direita, ela coloca que reacionários são de direita, ela concorda que muitas pessoas de centro são de direita, ela coloca que muitas pessoas libertárias, né, seriam de direita, por exemplo, libertários americanos, alguns republicanos e mesmo talvez alguns democratas, né? Certamente ela deve concordar que fascismo é de direita, ou seja, tu tem uma infinidade de posições político-ideológicas que vão discordar na essência, vão discordar... Ela deve até colocar liberais como direita, não duvido. E vão discordar na essência, na sua causa, nas suas preocupações. Mas ela está dizendo que mas não existe divergência real pro pessoal da direita. Eu acho que é bullshit. Sinceramente, eu acho que não faz nenhum sentido isso que ela está falando aqui, mas vamos seguir. Se ela não é fragmentação. A fragmentação, ela ocorre quando a gente não consegue trabalhar com essas ideias diferentes para gerar algum tipo de acordo. Para pegar, olha, isso não vai dar certo, a gente tem que... A história nos provou que isso aqui não funciona dessa maneira. Ou, eu, por exemplo, eu sou ecossocialista. Dentro da esquerda, tem uma galera que trabalha com a questão da ecologia, que a gente chama de ecomodernista. Que tem uma ideia mais que a tecnologia vai resolver os problemas e tal. Eu faço oposição a essa galera. Não é porque eu não gosto deles. É porque eu acredito que a gente não tem capacidade energética e de metais raros no planeta pra gente conseguir resolver o problema com tecnologia. Por mais que eu apoie... Essa discussão eu não conheço, não estou a par do ecossocialismo contra ecomodernismo. Muito provavelmente, se eu fosse um ecossocialista ou alguém de esquerda, eco não sei o que, eu provavelmente seria ecomodernista. Né? Porque, primeiro de tudo, que a Sabrina ela já é marxista, ela acredita em utopia. Necessariamente, se tu é marxista, tu tem que acreditar em utopia, tu tem que acreditar num lugar que ainda não se concebeu, esse lugar é pós-revolucionário, é um lugar socialista, comunista, sei lá como vocês quiserem achar, né? No caso da Sabrina, o lugar é o ecossocialismo, né? Então ela é utópica, necessariamente, tá? Agora, quando ela fala que ela não acredita, por exemplo, que a posição ecomodernista que está preocupada em apostar na tecnologia para alimentar os processos de ruptura com o capitalismo tal como ele está, eu acho que aí ela está sendo cética seletivamente.
né? Eu acho que ela não está sabendo, ela não está reconhecendo que a própria estrutura que permite, estrutura de pensamento marxista que permite ela pensar no mundo que mude todos os processos estruturais nas relações de trabalho, relações tecnológicas, essa estrutura de pensamento dela que permite que tu conceba um mundo ecossocialista, conceba na tua imaginação, é a mesma estrutura que te permite conceber um mundo ecomodernista, ou seja, no fim das contas, essa discussão acaba sendo muito menos uma discussão técnica sobre as viabilidades programáticas tecnológicas e mais uma discussão meramente ideológica. E eu me preocupo com isso, porque se o ecomodernismo, apostando na tecnologia, ele seria mais frutífero, ele permitiria a gente manter certos modos de vida que são convenientes para uma estrutura global capitalista, e todos nós vivemos nesse capitalismo que traz um nível de conforto social que nossos pais, nossos avós não tiveram nos últimos séculos, né, nos últimos, sei lá, anos, décadas, né? Nós precisamos tentar abraçar um pouco da conveniência das possibilidades tecnológicas capitalistas de produção, né, frente aos nossos ideais. Então precisa fazer conciliar as coisas de certa forma, né? Não é porque no período atual das coisas é muito difícil tu conseguir extrair para matérias-primas de metais raros, preciosos e necessários para conseguir fazer o ecomodernismo vingar, que portanto a gente não deveria buscar isso. Porque essa é a aposta aqui. Se tu acha que isso não é possível, tu nem vai sequer buscar isso, né? Assim como eu, como liberal, eu não acho que é possível ecossocialismo. Eu realmente não acredito. Para mim é meramente utopia. E em cenários drásticos eu chamaria de distopia, né? Mas se tu realmente tu impede essa possibilidade, né, tu já não vai mais buscar que aquilo se concretize. E tu vai buscar uma luta mais, que ao meu ver seria mais feudal, a gente vai entender ao longo aqui da discussão. Que eles consigam, que a gente tenha avanços tecnológicos de captura de carbono, por exemplo, não dá pra esperar isso. E também não dá pra gente achar que a gente vai poder ter um comunismo aí cheio de luxo, cheio de coisa, de tranqueira, de, né, uma sala lotada de coisa, só que aí todo mundo vai ter. Então vai ser um comunismo de luxo. Sendo que de onde que vão vir esses recursos? E a poluição? E o lixo? Os resíduos vão continuar ocorrendo. E a população, né, tem que estabilizar por volta de 11 bilhões. Então ainda tem muita gente pra nascer no planeta. Então eu fico assim, olha, não é porque eu não gosto de vocês, é porque baseado em todos esses elementos, não vejo que funciona. Eles são que... É a mesma coisa, é minha sensação com o ecossocialismo. Não é que eu não gosto dos ecossocialistas, eu até gosto da bagagem cultural, intelectual, gosto de ver esses debates. Não à toa eu tô vendo esse vídeo, eu acompanho na minha, mas eu acompanho, né? Não é que eu não goste de ecossocialistas, não é que eu não goste de marxistas ou de qualquer vertente de esquerda nesse nível, né? É só que eu não vejo que funciona. É basicamente um grande discurso, né? A gente vai entrar no papo do veganismo aqui, que é o mais interessa, né? Eu só quero pontuar isso. Eu discordo dessa visão à esquerda sobre os processos de produção. Eu simplesmente acho extremamente utópica, né? Mas isso é uma divergência que a gente tem que é localizada, ou seja, ela é do nível político estrutural. O que a gente concorda, eu e a Sabrina, a gente concorda é quanto ao veganismo. Tá? Mas ainda assim, as justificativas para Sabrina do veganismo, elas não são as justificativas que eu adotaria, a gente vai ver isso. Tá? Aceleracionistas, né? Tem alguns, mas tem várias linhas assim, dentro do ecomodernismo. Mas o que me deixa um pouco abalada é porque eu nunca consegui encontrar, eles pegaram os números e falaram, não, a gente consegue resolver isso, a gente vai ter um monte de painel solar que vai ser super tecnológico, aquele futuro meio Jetsons do desenho. E assim, eu gostaria de lembrar que assim, eu adorava o desenho quando eu era pequena, adorava, mas olha lá, o cara ainda era super explorado pelo chefe. Então eu pensava tudo automatizado, mas ainda tinha toda uma distinção de classe ali em Jetsons. E mesmo assim não vai ser... Só retomando rapidinho, tem muitos comentários políticos que eu posso fazer, políticos ideológicos, né? O aceleracionismo é uma concepção de Marx, tá? Não lembro agora o livro que tá, esqueci agora o nome do livro, é um livro específico dele, e que ele tem um trecho em que ele fala sobre como o capitalismo, como se apropriar do capitalismo para fazer vingar a revolução seria algo desejável, não em função de que o capitalismo é bom, mas em função de que ele seria uma plataforma para chegar onde o Marx quer chegar, que seria o comunismo. Tá, então o aceleracionismo meio que nasce aí, a ideia de acelerar o progresso, né, usando os meios disponíveis, ela meio que nasce com Marx. Eu não sei se tem algum autor anterior, né? E eu acho que é uma ideia muito bacana. Eu acho que Marx acertou nessa ideia, assim como ele acertou na ideia de fetiche da mercadoria. Tá. Só que é uma ideia que na concepção de vamos usar o capitalismo para
destruir o capitalismo ou superá-lo, né? Tu tem que se perguntar, ok, eu posso ter esse objetivo, mas de que forma eu posso fazer com que de fato seja sustentável essa superação do capitalismo em frente aos processos de produção de uma sociedade global? Tá? Será que um ecossocialismo global é possível? Será que a gente não vai ter que criar esses feudos de culturas locais, de ter hortas na tua casa para não depender de uma indústria que vem do campo e alimenta os meios urbanos? Essa é a minha preocupação, sabe? Do grande mudança de estilo de vida que o ecossocialismo parece propor para a gente. Parece ser muito mais custoso e aí eu vou tendo essas divergências, né? Não é porque é custoso que está errado, longe disso. Só que a inviabilidade teórica, e a gente está falando só de teoria aqui, não tem nenhum experimento prático de nada disso, assim como não tem experimento prático de anarcocapitalismo, né? Não tem como eu saber se anarcocapitalismo ou ecossocialismo é melhor, porque não tem nada palpável para descobrir isso, né? Mas essa concepção eu acho que é muito interessante e eu recomendo para vocês procurarem aí o Manifesto Aceleracionista, né? Ele critica o capitalismo, esse manifesto, mas na última parte do manifesto, no ponto 12, que eu me lembro bem desse ponto, ele fala que o pessoal de esquerda, né, para poder atingir os benefícios sociais, etc. e tal, que tanto almejam para a sociedade, para os trabalhadores, etc., o pessoal de esquerda deveria se apropriar do capitalismo, né? De se apropriar de uma forma que não o negue necessariamente, né? E eu não estou falando aqui o capitalismo ele tem uma ideia de concepção de velocidade, nós temos que ter velocidade produtiva. O aceleracionismo, ele é pisar, né, o pé nesse acelerador para aumentar a velocidade, né? Então acho que é uma ideia muito interessante que eu acho que os ecomodernistas devem adotar. Eu não sei exatamente, né? Eu teria que ver essa discussão. E eu acho que devemos sim, né, como nesse manifesto aceleracionista diz, no ponto 12, nós devemos sim buscar atualizar nossas formas de ativismo. Então eu não julgo, por exemplo, a Sabrina ou o Jones Manuel, o pessoal aí comunista, né, o Saia da Matrix, o Humberto, todo um pessoal comunista de internet, eu não julgo eles por estarem na internet. Né, eu acho que é super proveitoso, super bem-vindos. Se eles acreditam no ideal, eles têm que chegar e bater boca e falar, né? O que eu acho que é louvável é eles reconhecerem. Eu acho que eles deveriam reconhecer que o capitalismo é uma plataforma para o comunismo. Ele não é um mal na Terra, né? Ele é um progresso. O próprio Marx aceitava que o capitalismo é um progresso em comparação ao que existia antes, que era o feudalismo, né? Então, de certa forma, se o ecossocialismo, se o comunismo não é possível, se por acaso eles de fato não vierem a se concretizar, né, a gente tem que pensar no capitalismo então como degradês, como escala de qualidade, como se ele tivesse, por exemplo, um capitalismo selvagem que depois vira um capitalismo industrial, que depois vira um capitalismo tecnológico, um capitalismo digital, um capitalismo de bem-estar social, e assim ele vai tendo passos e passos, mas não deixa de ser capitalismo, ou seja, não deixa de haver associação entre o Estado, né, e as grandes empresas multinacionais, pode chamar de burguesia aqui, tá? E essa é a minha grande discordância, eu não acredito em algo pós-capitalista. Eu acho mais sensato acreditar em algo pós-humano do que pós-capitalista, né? E é por isso que eu seria mais ecomodernista, né? Mas então, aceleracionismo, procurem um manifesto aceleracionista, acho que é uma boa pedida aí. Já estou divagando demais aqui. Não é assim, a gente não tem a capacidade. Toda vez que a gente produz painel solar e faz as baterias, ótimo, mas não olha para a situação, o que é a mineração de lítio que está criando? Então a gente vai ter que ter certo tipo de redução. Algumas coisas precisam ser diferentes no planeta para a gente conseguir ter esse nível de sustentabilidade. A questão é o quê? O que a gente vai mudar? Num vídeo você fala em mudanças na própria tecnologia, nas próprias ambições tecnológicas, isso eu achei bonito, essa força da imaginação. E uma coisa que me impressionou muito... Achei bonito essa força da imaginação. Eu senti, não sei se foi ironia do Caetano, mas eu acho que isso meio que entrega, né? Vocês estão imaginando muita coisa, né? Tipo, qual é a viabilidade disso? É isso aí que eu tava falando sobre utopia. Eu consigo imaginar qualquer sorte de mundo. Eu consigo imaginar um mundo que as pessoas só vivem de luz solar, tá ligado? E então a força da imaginação, ela pouco serve para os propósitos sociais, né? E eu acho que a Sabrina ia concordar comigo aqui, tem que ter materialidade, tá? Tu tem que estar com o pé no chão, tu tem que ver a infraestrutura, o que é possível. E para mudar essa infraestrutura, tu tem que operar na superestrutura, que é o que a Sabrina faz, né? Gramsci já
Claro, o Gramsci fez essa inversão de infraestrutura e superestrutura, mas enfim, o ponto é que tu precisa convencer mentes para que elas juntos contigo deem a mão e vamos atrás desse mundo, né? E eu vejo isso como necessariamente reforma da sociedade e não como revolução. Tá? Revolução, ao meu ver, é uma coisa meio abrupta, uma coisa que simplesmente acontece do dia para a noite, é uma coisa que, em geral, pelo menos classicamente na história, ela exige violência, né? Então, eu acho que, né, temos que ter controle aí com a força da imaginação, tá? Aí, assim, eu sou vegana, então assim, tem uma distinção entre animal humano e animal não humano. A gente tem propósitos diferentes. Tem ciência, mas tem outras coisas. Por isso que os seres humanos acabam sendo os responsáveis. Ou quando tá explorando, ou pela proteção. E aí, o Marx conta lá das abelhas, ele tem toda uma questão sobre, então, o comunismo será um humanismo. Porque aí o ser humano vai poder retornar a si próprio, fora da alienação do trabalho, e colocar seu propósito. E aí, em crítica do programa de Gotha, o Marx vai falar como uma das grandes características de uma sociedade emancipada é o colapso da diferença que existe entre trabalho manual e intelectual. Porque na nossa sociedade, você fala que uma pessoa faz um trabalho manual e tá suando, é um trabalho que ele é pior. Então, ele é inferior, recebe menos, o trabalho intelectual, ele é muito iluminado, ou algo assim. Ou não, né? Hoje em dia a gente vive na sociedade que fala mal de sociologia, filosofia e tudo mais. Mas eles tentam trazer, né? Ele vai falar, olha, numa sociedade realmente emancipada, você tá livre pra você trabalhar em qualquer tipo de trabalho. Fazer até coisas diferentes no mesmo dia. Exato, no mesmo dia, é maravilhoso. E tanto fazer coisas diferentes no mesmo dia, porque a gente não vai ser mais refém do relógio. E também porque a gente tá entendendo que tudo isso produz valor. Vários comentários de tipo filosóficos aqui, porque Marx ele operou em diversos campos, sociológicos, históricos, antropológicos, filosóficos, tá? Até metafísicos, ontológicos, né? A ideia de propósito do ser humano, o ser humano voltar ao seu propósito. Eu pergunto, o que diabos é isso? Aí tem uma concepção teleológica aqui, tá? Uma coisa que vem pelo menos desde Aristóteles, né? A ideia de que tudo tem propósito, tal como a minha boca foi feita para mastigar, para ingerir ou para outras coisas, meus olhos foram feitos para ver, meus braços foram feitos para pegar as coisas, polegar opositor, o cérebro, tudo tem um propósito na natureza. A questão é, o que propósito é esse de que a Sabrina está falando quando ela diz que o ser humano deve retornar, né, ao seu propósito? Provavelmente existe alguma concepção de liberdade aqui, né? Eu comentei do Aristóteles, o propósito do ser humano para Aristóteles é a felicidade, mas mesmo isso não é exatamente bem definido, tanto até que ele tenta botar alguns critérios para saber o que é feliz ou não, e a partir da interpretação dele, tu é feliz na medida em que tu é virtuoso, né? A ideia de virtude, a ideia da arete, né, ela exige tu ter hábitos que seriam virtuosos, né? Talvez tu consiga fazer uma relação aqui entre esses hábitos virtuosos, né, e essa ruptura anticapitalista, né? Teria que ver, talvez forçar a barra um pouco aqui. Mas uma coisa que a Sabrina falou aqui é sobre ela ser vegana, né? Finalmente a gente entra no papo aqui do veganismo. E nessa coisa de tu ter os teus propósitos, ao meu ver, de tu retomar aquilo que tu nasceu ou existe para ser, né? Além de ter uma concepção de liberdade, de tu estar livre para fazer aquilo que te dá vontade, que te dá impulso, né? Também tem uma questão de responsabilidade. Isso já está em Sartre, isso está em Kant, e essa responsabilidade exige uma autonomia, uma percepção, né, de uma regulação da tua vontade com aquilo que tu sabe que é certo ou errado, e tu tomando essa racionalidade, né, como lei para ti mesmo, né, essas leis que tu entende como moralmente corretas, que devem conduzir a nossa conduta, e aí firmar os nossos hábitos e tal. Eu diria que o veganismo entra aí. Porque, ao menos numa perspectiva ética quanto aos animais, né, o próprio Kant ali já estava preocupado com isso. No livro Lições de Ética, se eu não me engano esse é o nome, nesse livro ele fala de que nós devemos considerar os animais de forma indireta, ou seja, ele estabelece o que seria uma consideração moral direta e o que seria uma consideração moral indireta. A indireta é quando aquele que tu tá, de certa forma, considerando, tá tentando proteger, tu não faz isso em benefício dele mesmo, tu faz em benefício de outro, né, que tá ali o outro que é aquele que tem a consideração moral direta. É por isso que o Kant fala, por exemplo, que quando tu tem maus tratos a algum animal, né, o problema não é que o animal sofreu, o problema é que tu causou nas pessoas que viram que tu fez o sofrimento com o animal, tu fez com que elas se sentissem mal por aquilo. Ou seja, tu maltratar os animais não é ruim porque os animais são maltratados, mas porque os seres humanos não gostam que tu maltrate os animais. Esse é basicamente o raciocínio aqui. Então, isso aqui é só um exemplo de como os hábitos, ou seja, como a nossa construção do nosso caráter, né, ela poderia propor algumas leis para nós mesmos sobre nossa conduta, né? Então, fazer com que a gente tenha, inclusive, essa liberdade de operar no mundo para conseguir fazer com que as nossas crenças sejam práticas, para fazer com que
aquilo que a gente acredita possa ser executado na vida real. Então, se essa visão de propósito do ser humano, se a Sabrina compartilha um pouco dessa visão de propósito do ser humano comigo, então eu gostaria de ver muito qual é a relação que isso teria para com o marxismo. Seria a ideia de que eu seria mais livre num mundo comunista ou ecossocialista? Ou seria porque eu sou mais responsável, né? Porque tem aí às vezes até uma dicotomia aí, entre a liberdade e a responsabilidade, na medida em que a responsabilidade é limitadora da liberdade. Então, o ponto aqui é que eu questiono muito essa ideia de que num mundo pós-capitalista eu necessariamente seria livre para dar conta dos meus desejos, sabe? Inclusive eu questiono essa ideia de que o veganismo ele teria necessariamente algo imbricado, né, com o marxismo ou anticapitalismo, né? E isso, né, por uma questão bem simples, né, que posso explorar a seguir, né, mas que é o fato de que se o veganismo é anticapitalista, então tudo que é anticapitalista é vegano, sabe? Necessariamente, é uma condição ser e somente ser. E a gente sabe que o anticapitalismo não é vegano. Não é, nunca foi, sabe? A Rússia, a China, a Coreia do Norte, sabe, Cuba, Venezuela, cadê o veganismo nesses países? Países inspirados pela luta comunista. E é aí que a minha crítica fica justamente, me parece que estão tentando se apropriar do veganismo, sabe? E eu fico feliz que, sabe, que pessoas de esquerda, marxistas revolucionárias estejam falando de veganismo e tentando veganizar os outros, mas eu fico triste porque é extremamente limitante. É limitante. É basicamente dizer que todo aquele pessoal à direita não seriam veganos de verdade ou qualquer bullshit desse tipo. Mas vamos voltar aqui que eu já tô adiantando, né, o papo. Então tem valor no trabalho manual, tem valor no trabalho intelectual. E a gente não vai estar produzindo para criar mais valia, para gerar o ciclo da mercadoria, mas sim voltado para os propósitos, para os usos. Então, na verdade, o comunismo é uma sociedade sem desperdício. Por isso que eu penso muito isso no ecossocialismo. A gente quer tornar as coisas, essa situação atual, obsoleta. Quando alguém fala assim, o comunismo é uma sociedade sem desperdício. Complicado porque é aquilo que eu falei, é muito fácil imaginar um mundo em que as pessoas se alimentam de sol, né? E ao mesmo tempo é muito fácil imaginar que é impossível, é inviável que pelas próprias estruturas capitalistas de produção haja reciclagem, haja máximo aproveitamento, né? A gente sabe que não tem como não haver desperdício, isso é uma lei da física, tá? Procura aí, lei da entropia. Não existe nada que não tenha desperdício, tudo tem desperdício, a existência é um desperdício. Ó, virei niilista aqui agora. Mas procura aí, Sabrina, lei da entropia. E tenta ver o que isso te diz, né, quanto a essa ideia de que o comunismo é a sociedade sem desperdício, né? Porque eu posso pegar essa ideia, né, e pensar, justamente, eu posso criticar ela pensando, de fato, como é que tu vai ter desperdício numa sociedade que tem fome? O pessoal come de tudo, eu tento aproveitar ao máximo, porque eles são pobres, sabe? É um tipo de coisa que a gente pode dizer, isso é uma falácia. Pode ser uma falácia, mas aí essa ideia simplista, bobinha, de que pode haver uma sociedade em que não haja desperdício, numa sociedade global, né? Eu acho que esse é a grande discussão aqui, de uma globalização e de um localismo, tá? Porque eu consigo conceber tranquilamente que tu tenha lá o pessoal do MST tentando fazer um comunismo em algum lugar e tal, mas uma globalização exige grandes trocas num processo no mercado amplo de mercadorias, né? Aquele vídeo que eu já recomendei várias vezes aqui no canal, sabe, do Milton Friedman, né, sobre a história de um simples lápis, e eu acho que vale sempre mencionar isso, porque um lápis tem grafite, ele tem madeira, ele tem tinta, ele tem alumínio, ele tem borracha, ele tem várias coisas, deve ter outros componentes, não dá pra ver agora o meu lápis, que coisa, não dá pra ver meu lápis que ele é verde, mas vocês entenderam, né? Eu posso pegar um outro lápis aqui. Esse aqui dá pra ver melhor. Eu tô com chroma aqui, pessoal, desculpa. Então, um lápis aqui é uma caneta, mas vocês entenderam, tem várias possibilidades num único objeto que dependem de uma grande escala de produção. Tu não consegue fazer um lápis com uma hortinha, tá ligado? Tu precisa de fábrica, não tem como fugir das fábricas. Mas os trabalhadores vão se apropriar dos meios de produção, né, e vão continuar fazendo. E os incentivos para eles fazerem uma coisa da forma mais eficiente, da forma, inclusive, que mais não desperdice, né? Porque um incentivo econômico para não desperdiçar é aproveitar o máximo da coisa que tu tiver, né, para fazer o maior lucro possível. Isso se chama produtividade, tá? Isso aí, a Sabrina disse que ela já estudou economia, então ela deve saber isso,
tá? Enquanto numa sociedade em que a produtividade não é exigida como um pré-requisito para combater o desperdício, a gente vai começar a desconfiar. E será que realmente a gente quer essa sociedade que diz não ter desperdício, mas que no final os agentes econômicos dela não têm esse incentivo para acabar com o desperdício? Né? Quando a gente está falando do veganismo aqui, por exemplo, né? O veganismo está preocupado com a grande escala de indústria da morte dos animais, né? Agropecuária, né? Você sabe. E uma coisa que essas fazendas industriais ou mesmo fazendas de criação extensiva, como no Brasil, que elas fazem é aproveitar ao máximo a carcaça, né? As patas, o colágeno, fazer com os animais, rabo, sabe? Tudo que eles puderem aproveitar do animal, eles vão fazer e vão atrás. Ou seja, na indústria da carne é muito difícil, né, numa indústria que funciona regularmente, é muito difícil eles permitirem desperdício. Significa que está certo porque eles aproveitam ao máximo o animal? Sabe? A ideia de desperdício em si, ela não é exatamente uma ideia moralmente equivocada, no sentido de que se tu desperdiça, tu tá errado. Não necessariamente. Mas o ponto aqui que eu estou tentando provar é que mesmo no capitalismo, umas políticas contrárias ao desperdício podem existir. Né? Pelo menos no que tange ao produto final, né, da escala produtiva. De fato, a indústria da carne desperdiça muita água, né, mas é o que dá, por exemplo, que eles necessitam para poder atingir o resultado final que eles almejam. Né? E agora na concepção ecomodernista, por exemplo, de ter um aceleracionismo, né, eu acho que tu deveria, por exemplo, apoiar indústrias capitalistas de produção molecular genética de carne de laboratório. Porque o problema moral dos animais é justamente a exploração, o sofrimento desnecessário causado, tem um impacto na saúde coletiva pública. Por exemplo, agora nós estamos confinados devido ao Covid, né, o coronavírus, e também tem um impacto ambiental. Né. As carnes de laboratório, que eu estava vendo hoje da Just, sobre a Clean Meat, né, a carne limpa, não vai nem nada de origem animal. Eles só precisam de uma pena de galinha para modificar e fazer crescer aquelas células em laboratório e fazer produzir ao máximo, e tu vai comer galinha sendo vegano. Sim, hoje em dia dá para te comer galinha sendo vegano. Não é nenhuma contradição se tu tá pegando da carne de laboratório. Tá? A grande questão é, tu consegue industrializar isso para distribuir para o mundo? Esse é o grande desafio para qualquer vegano. Não é combater o capitalismo, mas acelerar os processos capitalistas para alcançar esse mundo desejável. Sabe? Não é simplesmente, vou boicotar todo o sistema capitalista, né, para poder combater o capitalismo. Bom, tu nem deveria estar no YouTube, tu nem deveria estar no Facebook, não deveria estar no Twitter. Ou tu acha que essas empresas são grandes socialistas? Tu deveria estar lá na rede social da China, né, que é toda privada, né, o que é uma contradição, né? Porque uma rede social pública, ela deveria ser para todo mundo, sem discriminação. Facebook é para sem discriminação, apenas tem um limite de idade ali por diretrizes locais de cada estado, né? Tu tem que ter mais de 13 anos, enfim, esses limites razoáveis. Tá? Mas uma rede social que seja realmente pública e não seja privada, ela não vai se limitar a um país, como as redes sociais com VPN exclusivo da China. Né? E aí, quem exatamente é que é o privatista? É uma coisa a se refletir. Mas enfim, eu poderia comentar muita coisa aqui ainda, vamos seguir. Qual que é o problema? O que você quer? Eu preciso tornar o capitalismo obsoleto. Eu preciso mostrar para as pessoas que esse sistema aqui, ele tá falido, ele tá carregando a gente pro abismo, realmente, mas não basta falar, o capitalismo não presta. E aí? Eu tenho que criar as condições materiais pra ser que nem quando antigamente, se a gente estivesse gravando isso aqui, ia ser outro tipo de câmera com uma fita VHS, por exemplo. E aí se eu chegasse... Ela tá concordando comigo aqui. Tornar o capitalismo obsoleto é a gente perceber, bom, a gente já não precisa mais do capitalismo. O fato é que a gente precisa agora, tá? E agora ela faz a comparação de fitas VHS com, por exemplo, essa câmera maravilhosa que filma em 4K HD, que eu tenho em minha casa, tá? Foi doação aqui do apoiador Wellington. O Wellington super apoiador, super obrigado aí, Wellington, agradeço todo mundo que quiser apoiar o canal, para me trazer essas... outras reflexões, né, comentando o conteúdo alheio também, né, e esse microfone maravilhoso, essa estrutura que eu tenho na minha casa, sabe, isso é inimaginável, sabe, há, sei lá, 5 anos atrás, sabe, eu tenho o que tem agora, que foram coisas recentes lançadas, tá ligado, 10 anos atrás, nunca que eu ia imaginar que eu ia ter um estúdio de gravação de podcast na minha casa, sabe, então, aos poucos tu vai, se tu consegue de fato tornar a necessidade dessa grande produção capitalista global em prol do nosso bem-estar, se isso começa a ficar desnecessário, né,
parece que a gente teria uma brecha para mostrar um outro tipo de sociedade possível em que a gente poderia finalmente migrar para ela. Tá? E isso tem tudo a ver com uma escala de bem-estar social. Porque tu pega países ou mesmo lugares dentro do Brasil que são extremamente pobres, tu não tem às vezes nem saneamento público, né? Tu não tem água tratada, tu não tem, enfim, os caras não podem nem lavar a mão com sabão para combater o coronavírus. Esses lugares muito dificilmente vão ter a estrutura ou luxo que eu tenho agora, tá? E eu tenho esse luxo agora justamente pelos processos capitalistas de produção que me permitem monetizar inclusive vídeos como esse aqui, tá? A questão é, como a gente consegue fazer com que todo esse modo de vida criado agora se torne obsoleto? Como eu consigo de fato fazer com que o capitalismo, enquanto sistema que permite a minha subsistência, a minha existência, a minha vivência e a minha liberdade, minha ideia de liberdade, minha ideia de bem-estar, como eu faço isso se tornar obsoleto? Tá? Eu não sei, sabe? Eu acho que não é exatamente tu aumentando a tecnologia, né? Porque a tecnologia, quanto mais a tecnologia fica incrível, tu vai ter sim mais conforto, tu vai ter mais possibilidades, tu vai ter mais liberdade de fazer variadas coisas, as oportunidades aparecem loucamente, para quem tem um acesso à tecnologia, claro, isso é razoável, mas ao mesmo tempo tu fica pensando, tá, mas foi esse tipo de processo de produção que permitiu eu ter toda essa tecnologia. Será que se eu simplesmente abandonar esse processo de produção e eu vou manter o bem-estar que eu tenho? Sabe? É esse tipo de incentivo que eu estou preocupado aqui. Porque me parece que a Sabrina e os ecossocialistas estão remando contra esse modo de vida que está aos poucos se instaurando e se difundindo no mundo. Tá? Muitas pessoas, muitos países, aqui nós brasileiros, né, um país em desenvolvimento, já temos bastante acesso a vários luxos que, sei lá, 10, 15 anos atrás, nós, enquanto indivíduos, sequer cogitávamos poder ter. Todo mundo hoje em dia, quase todo mundo, muitos lugares do Brasil, tu tem um smartphone como esse aqui, tá, com 4 câmeras, e às vezes tu não tem nem água tratada. E aí eu pergunto, o problema aí é o capitalismo? Ou o problema aí é essa estatização que tenta fazer o bem para os mais pobres, né? Mas que no fim das contas ela não é eficiente para combater o problema, né? Porque a gente sabe que a questão do saneamento básico no Brasil não é uma questão de empresas privadas, não. É uma questão de saúde pública que está nas mãos do Estado. A questão é, no ecossocialismo, quem ia ter, né, o pulso firme para controlar essa sociedade? A gente vai apostar nos empresários, vão ser empresários iluminados, que sabem o que é melhor para todo mundo e eles são ecossocialistas, ou a gente vai apostar mais uma vez no Estado e vai mais uma vez, sabe, cometer e repetir as mesmas falhas históricas? É para se pensar. Da sua casa. Né? Qualquer pessoa que na minha casa uma fita VHS, eu vou falar, tá, o que é pra gente fazer com isso? Porque eu não tenho mais um videocassete. Eu não tenho. Porque a VHS se tornou obsoleta. Hoje é pra você ter uma coleção, tem propósitos diferentes. Então não é o seu dia a dia. Hoje tá no YouTube. Então se tornou obsoleto. YouTube fez isso. Então o que a gente precisa fazer com o capitalismo? Criar condições de uma sociedade melhor, transformada, para que não seja aquela questão de assim, quero voltar com o capitalismo por conta disso. Não, olha, ele não funciona, ele é falido ecologicamente e ele não está me proporcionando liberdade de tempo, de criatividade, de realmente exercer o meu potencial que o comunismo me proporciona. Uma contradição bem tosquinha aqui. Porque uma coisa ela está pedindo, vamos criar vamos mudar do VHS para o DVD, para mudar para Netflix, para mudar. Ou seja, ela está mostrando a concepção aceleracionista de aumento de conforto e de bem-estar social. Ela está percebendo que as coisas mudam dessa forma. Isso está no livro do Steven Pinker, né? Os Anjos Bons da Nossa Natureza, esse calhamaço aqui, né? Recomendo, tá? E ela está reconhecendo que o capitalismo permite essa ascensão da tecnologia que permite o aumento do conforto e bem-estar social. Só que ao mesmo tempo ela está apostando que isso vai tornar o capitalismo obsoleto. Não faz nenhum sentido pensar isso. Realmente eu não consigo conceber o sentido em pensar isso. Quando a gente consegue aumentar o nosso bem-estar justamente pelo fruto dessas trocas econômicas a nível global, que são trocas capitalistas, não tem como refutar isso, elas são capitalistas, elas têm a associação de um grande e amplo mercado de bens e serviços associado justamente ao peso da mão estatal com seus impostos em cada país. Essas trocas, essas dinâmicas tendem a favorecer os interesses dos consumidores, nós, eu, você que está assistindo, né, para os seus próprios benefícios, o seu bem-estar.
né? Mesmo trabalhadores pelo mundo, mesmo mineradores, pessoas com baixa qualidade de vida, por exemplo, muitas pessoas não têm emprego na Índia, né? De repente entra uma multinacional na Índia para fabricar tecido e uma caralhada de gente consegue emprego nessa multinacional, mas eles ganham um salário super lixo, né? Mas é aquela coisa, o salário lixo é um problema ou o problema é ter salário nenhum? E vocês verem que o salário lixo, sendo melhor do que o salário nenhum, ele veio justamente pelas dinâmicas de mercado. Se não existisse ao redor do mundo pessoas interessadas em comprar aquele tecido que vai ser produzido na Índia pela multinacional, que é a Sabrina, no alto do seu conforto público e social, no seu afã de viver num meio que dê conforto para ela, ela pode criticar, porque certamente ela nunca vai precisar passar por esse perrengue de trabalhar para uma multinacional que paga pouco para fazer tecido, e enfim, que a gente chamaria, o conforto nós chamaríamos de regime exploratório. Se essa pessoa, que é o nosso ver ocidentalizado, que é o nosso ver simplesmente, ela está sendo explorada, ela está sendo abusada pelo sistema capitalista, se essa pessoa não tem a oferta desse serviço para ela trabalhar lá, né, se ela não tem a demanda do grande público internacional pedindo esses produtos, que essa pessoa pode ofertar com a sua mão de obra, né, talvez ela sequer tenha emprego, tá? Talvez ela sequer consiga botar comida, sabe, na casa dela para alimentar os filhos, a sua família. A gente não pode simplesmente apostar no Estado para fazer isso, quando muitas vezes o Estado é todo precarizado, ele é corrompido. Esse é o grande problema dos estados, eles são corruptos, né? E eles apenas concentram a renda de poucos políticos que estão sugando e roubando a população. E essa era a briga do Marx com Bakunin. Acho que na primeira internacional, na terceira, não me lembro agora, acho que foi a primeira. E tu tem até um audiobook que eu fiz aí, o que é o anarquismo, né, do Caio Túlio Costa, que fala justamente das tensões entre o Bakunin e o Marx, que pro Bakunin, o Marx ele queria concentrar poder no Estado, tá ligado? Em busca dessa grande libertação do proletariado, tanto até que tá aí o termo de ditadura do proletariado, né? Que não é, eu acho que não é algo interessante de defender hoje em dia, né? Então, no final do dia, ao meu ver, é muito, muito tosquinho tu dizer que o bem-estar global que o capitalismo está permitindo o mundo, e todos os dados indicam que sim. Pode acessar o site aí ourworldindata.org. O bem-estar global que o capitalismo está permitindo, inclusive, não apenas para sociedades, mundos e países desenvolvidos, mas inclusive para subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né? E acreditar que isso vai levar ao comunismo, sabe? Tu até pode tentar acelerar esses processos, mas tu não pode acreditar que as pessoas, vendo o sucesso do capitalismo em lhes dar bem-estar e oportunidades, tu não pode fazer elas acreditarem que, portanto, agora que elas estão bem de vida graças ao capitalismo, elas vão querer o comunismo, elas vão querer apostar no desconhecido. Seria irracional exigir isso das pessoas frente ao fato de que o incentivo que tu está analisando para elas mudarem é um incentivo que faz elas justamente permanecerem e não mudarem. Então, ao meu ver, o aceleracionismo ele é bom por buscar esse aumento de progresso de bem-estar social, mas o que a Sabrina aqui parece estar defendendo não é o aumentar o bem-estar social por vias capitalistas, mas tornar obsoleto o capitalismo. Ou seja, se ela quer realmente tornar o capitalismo obsoleto, ela precisa implodir o capitalismo por dentro. Ela precisa fazer as pessoas perceberem que o capitalismo é um lixo, fazer as pessoas perceberem que elas passam fome, que elas perceberem, sabe, que não dá para viver sob o regime capitalista. Só que está acontecendo o contrário. O Marx acreditava, por exemplo, que a revolução do proletariado viria justamente pela exploração capitalista, de um processo natural dialético. Ou seja, o pessoal ia estar trabalhando tanto nas fábricas, ia estar sendo tão ruim, sentindo tão explorados que eles vão querer revolução, não estão aguentando mais aquele sistema. Só que qual sistema no mundo exatamente agora o pessoal gostaria de ter uma revolução que eles não estão aguentando? Seriam sistemas capitalistas ou seriam sistemas, sei lá, comunistas, socialistas, sei lá, China, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, né? Tu tá vendo pessoas saírem dos Estados Unidos para morar na Venezuela, ou tu tá vendo o contrário, venezuelanos indo para os Estados Unidos, né? É algo a se pensar, não é mesmo? Então é essa sociedade que eu tenho que trabalhar para construir. Tá? Então, você se tornou vegana. Sim. E isso foi uma mudança importante em sua vida. E você tem uma atenção especial pelo caso palestino, Israel-Palestina. Eu não sou vegano, eu como carne. Eu tenho uma dieta por causa de médico, né? E eu sigo a dieta, sou obediente. E a dieta eu como carne, mas vamos apresentar os médicos vegetarianos aí, vamos de What the Hell, que é o documentário. Eu sei, eu já vi dizer
Eu torço muito para que a Sabrina consiga converter o Caetano, porque o Caetano certamente ia conseguir converter mais gente, dadas serem figuras públicas e tal. Então, aí começa meu ponto de concordância com a Sabrina, né? Falei bastante aqui discordando dela, porque realmente é um assunto que é político, é ideológico e que eu discordo. E eu tô aqui, né, graças à Constituição de uma democracia liberal, eu posso ter essa liberdade de expressão para botar o dedo na cara e falar o que eu penso, né? Contrário, por exemplo, da China agora, né, censurando um dos médicos da OMS que foi comentar sobre Taiwan, sobre a independência de Taiwan, assim como Hong Kong, né? E agora ele até o site da OMS, que parece que é cooptado pela China, ele apagou os dados desse médico. Tá um grande drama internacional em função disso, né, porque alguns regimes não capitalistas não gostam de liberdade de expressão, né? Então vamos agradecer aqui, né, os valores constitucionais de democracias liberais que defendem a liberdade de expressão, né, e vamos permitir que eu critique a Sabrina e que ela fale as coisas que eu acho que não fazem muito sentido que ela acredita, né? Seguimos, mas defendendo aqui o veganismo, que é o principal, o que mais importa aqui, é o maior problema global, ao meu ver, é justamente nosso tratamento contra os animais não humanos. Sei que pode, mas eu Não tenho que só pode, aprender isso. deve, né? Tem todos os... Porque eu tenho fibromialgia, que é uma condição reumatológica de dor crônica. Então, eu lido com dor crônica todos os dias. Desde... Meu diagnóstico foi em 2014, mas desde 2010 eu já tinha dores muito intensas. E hoje o meu tratamento quase não passa por remédios, porque eu fiz modificações na minha vida. Uma delas foi a questão da própria dieta. Então, o veganismo me trouxe um bônus. Eu não virei vegana por conta da fibromialgia, mas melhorou muito a porque minha virou qualidade de vida. vegana. Exatamente. Então, assim, tem todos os benefícios disso. Tem um monte de gente realmente que tem benefícios colaterais, digamos assim, que é interessante, né, chamar de colateral. Mas eu, por exemplo, quando eu parei de comer carne, eu não tive mais problemas intestinais. Tipo, quando eu comia carne, eu tinha problemas para fazer o número 2, né, defecar, né, sendo educado aqui, né. Mas desde então eu tô há 6 anos tranquilo, não senti mais nenhuma dor, assim, sabe. Então, sim, tu vai ter benefícios colaterais se tu tirar um alimento que tem vários processamentos que dão alguns distúrbios para o teu próprio organismo. Então é esperado, sabe? Se qualquer um de vocês for tentar ficar 1, 2, 3, um mês, tu precisa de 21 dias para consolidar um hábito, sabe? Então se tu ficar 21 dias sem botar uma carne no prato, provavelmente a partir dali tu já não precisa mais de carne, sabe? Esse aí é um desafio vegano que vocês podem procurar aí, desafio vegano, né? Tem um site gringo também, Challenge 22, né? 22 Challenge, né? 22 Days, né? Desafio de 22 dias, né? Um dia a mais para garantir que tu vai veganizar, né? E aos poucos tu vai percebendo esses benefícios na tua disposição, na tua energia, a tua pele fica mais rosada até, sabe? Então tu te sente mais leve. Foi o que eu me senti assim de forma natural. Hoje em dia eu não tenho problemas. Eu sou sedentário porque eu não faço muito exercício, mas eu não sofro com esse sedentarismo no sentido de, sabe, ter dores ou coisa assim, né? Então eu imagino que sim, a Sabrina deve ter extraído alguns benefícios justamente em função meramente da dieta vegetariana, mas é bom a gente lembrar que é uma coisa que a Sabrina vai concordar, né, que dieta não é o que resume o veganismo, né? Assim como ela não virou vegana em função da fibromialgia dela, mas por outro motivo, e eu quero ver que motivo é esse. Saúde, a partir disso também. Tem vários amigos, por exemplo, pessoas que têm diabetes, e facilitou. Mas eu sempre gosto de enfatizar que existe uma diferença entre seguir uma dieta vegetariana estrita, então não consumir nada que venha de animais, então nem carne, nem ovo, nem leite, nada disso, e o veganismo, que é o veganismo político. Eu acho, mas eu queria fazer uma pergunta. Sim, concordo com isso. Concordo com a ideia de que uma coisa é tu ter uma alimentação vegetariana estrita, ou seja, tu comer coisas de forma vegana. O vegetariano estrito é o vegano no paladar, tá ligado? Na alimentação. Mas o vegano mesmo, ele tá para além da alimentação, ele tá para a questão do entretenimento, tá? A questão da saúde, do meio ambiente, etc e tal, né? Ele vai para um pacote completo da exploração dos animais, né? Mas o grande objetivo, a grande preocupação do vegano, e aí que eu discordo com a Sabrina, né? Não é uma preocupação política ampla, no sentido de que tem que mudar o sistema como um todo, o capitalismo tem que acabar, né? Nós temos que instaurar outros modos de produção. Na verdade, o vegano ele não é necessariamente contra modos de produção específicos. Ele é contra produzir certos produtos. Esses produtos são de origem animal. Tá? Então tu pode exatamente manter as indústrias, né, o comércio, né, o meio urbano em conexão com o meio camponês, tá? Tu pode manter as estruturas, a infraestrutura. Não tem nenhum problema para o vegano manter a infraestrutura, ou seja, manter o capitalismo, né? O problema é justamente a exploração desses animais nessa infraestrutura.
Tá? Esse é o grande problema do vegano. Só que a Sabrina e todos esses veganos ecossocialistas, marxistas, eles tentam politizar o veganismo. Ou seja, não é que o veganismo não seja político. Eu acredito que na medida em que tu está operando e disputando terreno político para defender o veganismo é político nesse sentido, sabe? Mas quando os outros pessoal de esquerda, ecossocialistas, falam em veganismo político, eles não estão falando em veganismo no âmbito político da disputa, né? Eles não estão reconhecendo, por exemplo, que o Ricardo Laurino, com a Sociedade Vegetariana Brasileira, ele está fazendo veganismo político. Para eles, o Ricardo não está fazendo veganismo político ao tentar endossar práticas outras por meio, seja de estabelecimento de leis, tentando fazer alguma bancada para pressionar certos políticos ou coisa assim, né? Para eles isso aí não é veganismo político, isso aí é uma coisa burguesa, pequeno burguesa, uma coisa opressora, sei lá. Então a gente não pode ser ingênuo de acreditar que quando se fala na ideia de veganismo político, o que está falando é tipo, vamos entrar na política, vamos botar leis a favor dos animais, não. Geralmente é uma coisa um pouquinho mais ampla, um pouquinho mais exigente e difícil de comprar se tu não é à esquerda, se tu não é revolucionário marxista. E aí começa a discordância, aí começa a limitação do veganismo a um secto político, e que eu discordo fundamentalmente. Inclusive eu já citei esse livro em outras ocasiões, olha só, não dá pra ver porque ele é verde. Eu gostei desse efeito aqui, vou usar mais vezes. Eu vou até comprar uma roupa ainda verde pra ficar invisível nos vídeos. Esse livro aqui, Domínio, tô lendo agora, tô recém começando a ler, é um livro do Matthew Scully, né, esse cara aqui, né, e o Matthew, ele é ele foi um cara responsável por alguns discursos do George Bush, parece que ele é republicano, jornalista, não sei se é do The Atlantic, não me lembro agora qual é o jornal que ele é famoso, é Wall Street Journal, Washington Post, Los Angeles Times, Atlantic Monthly, né? É um cara famoso lá nos Estados Unidos, ele escreveu esse livro aqui e ele é cristão, devoto, religioso, republicano, conservador, sei lá. E é um baita livro, né, defendendo os animais, ou seja, pedindo veganismo, né? É um livro que, sabe, originado da mentalidade de um político, porque ele é um agente político, ele tem peso político, vou mostrar aqui, sabe? Então, como tu vai dizer que isso aqui não é necessariamente político só porque não é esquerda, só porque ele é conservador, sabe? Eu acho que é bobinho, eu acho que é uma coisa meio tosquinha, sabe? Então, essa é a minha preocupação, sabe? Não vamos limitar o veganismo a um secto político. Isso é bullshit. Isso não ajuda a converter mais pessoas, não é eficiente, sabe? Se pra ti ser vegano tu vai precisar, sabe, ser anticapitalista e acabar com o sistema, buscar a obsolescência do capitalismo, não, então tu já perdeu a causa. Sinceramente, tu já perdeu a causa, sabe? E é capaz, inclusive, de sei lá, fazer pessoas que antes eram veganas pararem de ser veganas ou se dizerem veganas porque o veganismo foi cooptado por um grupo político, um grupelho político, né? Pergunta a respeito da questão da uma espécie de ética em relação aos outros animais, né? E até onde vai isso, né? Porque se você, por exemplo, tem muito mosquito em casa, entendeu? Eu tenho um amigo que fala, eu já vi pessoas influenciadas por indianos, que não mata mosquito. Sim. Tem. E eu tenho um amigo que até é liberal e racionalista e cartesiano, maravilhoso. Mas ele acha que ele preferiria não matar mosquito, não matar animal nenhum. Eu preferiria nunca fazer nada de tudo, mas, por exemplo, o que é a situação hoje em dia? Eu preciso tomar vacina. É muito importante. Então. E atualmente o sistema de saúde e de avanço tecnológico faz uso de animais. Ou no teste, ou cara de ovo, na vacina. Mas os próprios animais minúsculos. Eu falei no inseto para ver até onde vai isso. Porque, a gente coloca assim, por exemplo... Até onde vai isso, a gente fala do inseto, geralmente as pessoas têm essa dúvida, que é uma dúvida legítima, né, sobre, se eu for vegano, se eu quero reduzir o mal-estar dos animais no mundo, se eu quero maximizar a utilidade dos animais, e o veganismo nasce justamente em função dessa preocupação de maximizar o bem-estar para finalmente libertá-los, enfim, né, tu tem que ter uma ascendência e o ideal é a libertação animal, talvez a consolidação de direitos num estado democrático, né, de direitos animais, enfim. Mas é uma dúvida totalmente legítima, né, saber será que nós devemos nos preocupar com os mosquitos, né? O ponto principal, geralmente, que é o mais basal, né, basal não é banal, né, basal é de basilar, é de fundamental, tá? Esse ponto basal aí dos direitos animais é justamente a preocupação com a capacidade de ciência desses animais, se eles conseguem sofrer, se eles têm autoconsciência de si próprios, se eles se entendem como um ser único e singular, se eles têm preferências, ou seja, todas essas coisas que seriam moralmente relevantes a avaliar em função de qualquer relação exploratória. Né? Porque quando, por exemplo, existe relação de exploração de ser humano contra outro ser humano, essas coisas importam.
Tá? Tu saber se, por exemplo, a pessoa do outro lado queria ser explorada ou não, importa. Tu saber se ela vai sentir dor, sabe? Isso importa. Se ela vai lutar para defender sua vida, isso importa. Geralmente isso é o que importa nas relações morais entre humanos. A questão é, por que a gente não estende isso para os outros animais também, né? Então, geralmente esse critério da senciência é muito utilizado, né? A gente pode tentar localizar a senciência em insetos. De fato, a senciência existe em mamíferos dos mais variados, né? Como porcos, equinos, sabe, zebras, girafas, sabe, elefante, sabe, um monte de animais. Eu acho que todos os mamíferos, né, eles têm senciência, eu diria, né? Não teria problema em assumir isso. O grau de senciência em répteis já é menor, pelo que a gente poderia perceber, mas ainda assim é suficiente para não fazer com que eles, sabe, sejam explorados, né? E a gente pode pensar em graus de senciência, cientificamente falando, a partir do sistema nervoso central com os nociceptores que vão avisar o cérebro se há dor, se há autopercepção e blá blá blá, né? Essa visão senciocêntrica que é proposta pela maioria dos ativistas veganos, né, ela faz questionar inclusive a senciência de insetos ou de outros animais, especialmente pernilongos, mosquitos, né? Então, a gente não teria uma certeza científica se mosquitos ou abelhas, por exemplo, são sencientes. Parece que não haveria uma certeza científica sobre isso. Mas a gente, em filosofia moral, a gente tem o que a gente chama de benefício da dúvida, tá? Que é um princípio que a gente poderia seguir em qualquer situação, que eu não tenho certeza se esse animal vai sofrer ou não. Na dúvida, né, vou beneficiar ele. Na dúvida, não vou explorar ele. Na dúvida, já que eu não preciso explorar ele, eu não vou fazer, tá? Então, isso faz a gente, por exemplo, afastar alguns insetos da nossa casa sem necessariamente matar eles. Afastar, inclusive, outros animais que a gente pode considerar como pestes, como, por exemplo, ratos ou camundongos, né? O que é questionável também, porque alguém vai dizer, tu só tá empurrando o problema com a barriga, tá fazendo o rato ir para outra casa, etc e tal. Mas a grande questão é quais são os teus hábitos de higiene que fazem o rato se interessar pela tua casa ou se interessar pela casa dos outros, né? Então, existe uma responsabilização própria, né? Porque talvez tu não esteja empurrando com a barriga, tu salvar o rato só retirando ele da tua residência, né? Talvez o rato esteja te alertando, olha, tu precisa ser mais responsável com a tua vida, né, para fazer com que o teu ambiente não seja atraente para mim, né? E aí entra a questão dos hábitos de higiene, né? Então, o rato, quando tu vê um rato, eu acho que é um bom indicativo, um rato, a mosquito, sei lá, a barata, a mosca na tua casa, sabe? São indicativos de que, olha só, dá pra deixar mais limpinha a minha casa, né? Dá pra, sabe, ser mais responsável com o lar onde eu habito, né? E a responsabilidade máxima, a mais desejável, seria tentar preservar essas espécies na medida do possível, tentando afastá-las. Agora, se não for possível afastá-las, tu pode, sabe, tu teria algum direito, digamos assim, de tratá-las como predadores do teu espaço, como invasores, como, sabe, enfim, mas tu tem que reconhecer que no final do dia, tu é o cara que estabeleceu o lugar ali de uma forma que teve que retirar outras espécies, outros animais do ambiente, então talvez tu seja esse colonizador e não o rato ou a barata que está tentando colonizar a tua casa ou coisa assim, né? Então é um lance que no mínimo ele é para causar reflexão, e como é um assunto muito disputa, não existe qualquer clareza, pelo menos até onde eu conheço, né? Não existe qualquer clareza teórica sobre o que tu deve necessariamente fazer, se deve matar o animal, se tu deve afastar, se tu deve conviver com ele, como por exemplo os indianos convivendo com vacas sagradas, né? Dado que não existe uma clareza teórica sobre isso, né? Tu é livre para escolher teu curso de ação, mas o melhor é que tu faça uma ação informada, né? O máximo possível informada, respeitando o benefício da dúvida, né? É isso que eu diria. Bactérias, isso é outro campo. Então a gente exclui isso do campo. Então eu tava conversando com uma pessoa, por exemplo, sobre compostagem. Não tem compostagem vegana. Eu faço compostagem em casa sem minhocas. Quando surge os bichinhos, eles vêm do jardim, eles entram na minha composteira, mas eu nunca comprei uma minhoca pra colocar. Mas e as bactérias? Não, mas elas vivem lá, é outra situação. Então a gente não tá tratando disso. O que a gente trata, majoritariamente, são esses animais que a gente fala que tem sem ciência. Então é a compreensão de animais que sentem dor e possuem algum propósito de vida e a gente tá roubando esse propósito deles. Nenhuma vaca escolheria ficar por horas a fio em pé lá, sendo sugada constantemente, tendo problemas nas suas tetas, nas suas patas, seu bezerro sendo roubado. É isso. Então é um sistema, a exploração animal, ela é extremamente irracional nesse sentido. A gente tá roubando os animais, aprisionando, reproduzindo só pra servir ao nosso propósito, porque não teria mais de 1 bilhão de bovinos no planeta se não fosse a indústria da carne. Mas será que a espécie humana é uma aberração? A espécie humana perdeu o controle no seu sistema de produção. Mas estruturalmente, será que não é? Eu tô me perguntando mesmo, é meio... Porque às vezes eu mato um mosquito dentro do banheiro, assim, aí mato um mosquito... Mas Caetano, nesse cenário, o mosquito é o seu predador.
A gente tá falando de um pernilongo, que vai lá te morder e tudo mais. Nesse cenário, ele é o predador. Nesse cenário, eu brinco de vez em quando assim, quem que tá acima da cadeia alimentar? Obviamente a barata. Barata eu tenho medo. Todo mundo tem pavor de barata Eu e tenho tudo medo mais. de barata. Depois que eu virei vegana, eu aprendi a retirar a barata da minha casa. Porque eu compreendi uma questão, inclusive, que assim, eu invado esses terrenos. Né? Nós, seres humanos, a gente tá invadindo o espaço das outras espécies. O ser humano, já houve quem dissesse que é uma espécie de doença de pele que deu nesse planeta. Eu moro numa área um pouco mais afastada, então assim, lá em casa entra morcego, cobra, aranha. A gente tá sempre lá, pega a vassoura, pega, leva pra fora, põe no jardim, né? Então a gente vai fazendo esses hábitos. E o que a gente tem que fazer? O nosso papel, então assim, se tá dando barata na minha casa, quer dizer que a minha higiene não tá muito boa. Então tem É aquilo que eu falei, exatamente isso. Não tem muito o que discordar aqui, não. que melhorar, tem que olhar o que tá acontecendo com os esgotos, alimentos que tá ficando de fora. Então a gente toma esses cuidados preventivos pra não ter que chegar nesse outro ponto. Então existe um certo planejamento ético da gente pensar que tipo de vida que a gente quer levar, pra que a gente não esteja interferindo nos animais o tempo inteiro. Mas o problema, majoritariamente, se dá através da alimentação. Por quê? Tem toda uma alienação, não é a gente que tá indo lá caçar e matar o boi. Tem toda uma indústria que, inclusive, tá moendo trabalhadores constantemente nesse processo. Tem toda uma alimentação, não é a gente que tá indo lá caçar o boi. Eu pergunto, tá, se eu tivesse indo caçar o boi, seria ok? Sabe? Porque tem gente que realmente caça o boi, tem gente que pode alegar que não tem outros modos de alimentação, ela precisa caçar o boi, ou porque ela conhece, ela tem uma tradição na sua cultura local, no seu ambiente particular, de ter que caçar boi ou coisa assim, caçar qualquer animal, tá? A questão é, só porque ela não está num ciclo de industrialização desse processo, ela teria esse aval moral para fazer isso, né? Porque se tu dá esse aval moral para a pessoa apenas porque ela não participa desse ciclo global industrializado do capitalismo, bom, então eu me pergunto até que ponto o teu veganismo é coerente. Porque na medida em que a preocupação é defender os animais, fica muito difícil, né, estabelecer condições pelas quais a pessoa não necessariamente precisa, né, da exploração daquele animal, mas que ela faz, seja por tradição, seja porque é o tipo de alimento que ela conhece, né? Seja porque, sei lá, no campo, por exemplo, uma pessoa que tem a vaca leiteira, ela tem, sei lá, sua granja de galinhas que ela pega os ovos, tá? Ela pode até não ter nada industrializado sobre isso, mas a gente se pergunta, será que ela não pode ter um outro modo de vida que se aproveite mais dos alimentos vegetais e menos dos animais? Será que só porque ela não está vinculada diretamente a esse processo grande de capitalista de industrialização e urbanização e comercialização em grandes mercados, logo ela não teria, sabe, um dever moral para tratar para com os animais, né? Porque é quase uma coisa romântica e idílica, né, de que no passado, sabe, havia mais, como é que ela falou aqui mais cedo, né, do metabolismo, da ideia de organicismo, um holismo natural entre o ser humano e os outros animais, né, era mais bonito, sei lá, enfim, isso, não que ela esteja dizendo isso, mas me remete um pouco a essa ideia romântica do passado, né, de um passado glorioso em que tu poderia viver muito bem, sabe, tendo o teu cavalo, tua vaquinha leiteira, né, produzindo em casa com a tua hortinha, sabe. Eu acho que mesmo nessas situações ainda seria moralmente questionável a exploração dos animais. Então, ao meu ver, não necessariamente o problema da exploração dos animais é um problema capitalista. E, portanto, não necessariamente o veganismo é anticapitalista, né. Porque tu pode perfeitamente ter essas sociedades não industrializadas que exploram os animais de forma injusta, cruel, desnecessária, né? E ainda assim tu poderia ter uma voz vegana lá tentando mostrar para eles que não precisa ser assim. Inclusive tá pagando políticos em esquemas de corrupção, porque o ruralismo... no deputado. Exatamente, a bancada ruralista ela é totalmente entrelaçada nesse processo. Então, a gente precisa falar do modo de produção, e pra mim isso tem tudo a ver com o marxismo, isso tem tudo a ver com ser anticapitalista. Eu e uma camarada, a Mayla, a gente fez uma revisão de umas teses de um coletivo alemão, que são 18 teses sobre marxismo e libertação animal, e vai ser publicado em breve. E nessas teses fala, a gente tem algumas diferenças, como as perspectivas do movimento vegano. Então, assim, a Peter Singer, que é um grande filósofo antispecista, que na verdade é um racista xenófobo. A gente não gosta desse cara, ele é antifeminista, a gente não quer usar ele de referência. Então a gente joga ele pra... Peter Singer, um grande filósofo da libertação animal, né? Ele é um racista, xenófobo, como é que é? Não, sério, eu ouvi isso. Ela já leu Peter... Eu tô perguntando aqui, Sabrina, sério, tu já leu Peter Singer? Tu já leu, sei lá, Ética Prática? Tu já leu Rethinking Life and Death? Tu já leu Unsanctifying Human Life? Tu já leu as críticas sobre essa visão do Singer quanto a sacralidade da vida humana? Tu já leu as ideias fundadoras do altruísmo eficaz pelo Brasil, que é o movimento mais impactante do mundo atualmente, que provavelmente tu nunca ouviu falar, porque vocês não são fãs, né, dessa ideia de melhorar o mundo pelos meios capitalistas, não é verdade? Ela fez referência aqui à libertação animal do Singer, né? Como assim o Peter Singer é um xenófobo racista? Onde é que tu tirou isso?
O Singer tem problemas com a questão do aborto, que ele foi acusado de eugenista pelos alemães, porque ele defendeu uma posição que é super coerente, é estritamente lógica sobre o aborto. Tá? Que tu pode justamente ver na questão da sacralidade da vida humana. Ele critica a ideia de que a vida humana é sagrada. Né? E ele justamente faz analogia entre o especismo, o racismo, né, e o sexismo. Ou seja, mostrando que são violências e práticas desnecessárias. Não sei de onde é que as pessoas tiraram que eu já vi outras pessoas falarem isso, mas não sabia que uma pessoa letrada como a Sabrina fale umas baboseiras como essa, tá ligado? Porque eu nunca, tudo que eu li do Singer, eu nunca vi qualquer tipo de xenofobia, qualquer tipo de racismo, sabe? Nunca vi. O que eu vi são argumentos muito bem embasados, logicamente, são consistentes, tá? E que se baseiam em princípios básicos, que eu vou até botar o card em algum lugar aqui, né? Dos 4 princípios éticos morais do Peter Singer. Tá? Basicamente, ele defende que a dor é ruim, né? Que os seres humanos não são os únicos que sentem dor, né? Que nós somos responsáveis por aquilo que nós poderíamos ter feito, né? E dentre outras coisas que ele vai considerando, mas o grande princípio dele é da igual consideração de interesses semelhantes, tá? E ele segue isso à risca, tá? Então, eu não sei até que ponto esse princípio de igual consideração de interesses semelhantes, ele vai permitir racismo, xenofobia, ele vai fazer alguém como o Singer ser um cara que os detratores alemães do Singer estão tentando fazer. Sabe, outra pessoa que está com esse tipo de argumento, visão errada do Singer, é o Bernardo Kister aqui no YouTube. Eu até critiquei ele já por isso, que é o grande fã do Olavo de Carvalho que está ajudando o Bolsonaro a espalhar o vírus por aí. Tá? E o Bernardo Kister, ele falava justamente isso. O Peter Singer é um eugenista, sabe? Sem eles saberem nem sequer peneirar isso, sem nem entender qualquer contexto de fala, sem entender a lógica por trás do argumento, sabe? É uma coisa bobinha. É bobinha. E é mais para se afastar, porque o Peter Singer não é marxista, ele até critica o Marx. No livro, ele tem um livro chamado Marx, em que ele remete a esse diálogo entre o Bakunin e o Marx, mostrando que o Bakunin estava desde cedo denunciando as aspirações ditatoriais do Marx, né, de imposição da força, né, os anarquistas clássicos eles eram totalmente contrários à ideia de autoridade, né, e inclusive a autoridade da ditadura do proletariado, que é totalmente autoritária, né, e o Marx não, ele queria a ditadura do proletariado. Então, o Singer é letrado em Marx. Eu tenho alguns vídeos que fazem algumas referências entre Singer e Marx. Tá? Eu mesmo já escrevi um artigo sobre fetiche da mercadoria, casando, acho que é no 4º capítulo do Capital do Marx, junto com o Libertação Animal do Singer, mostrando que existe uma relação de imbricação nessas ideias de cadeias produtivas, que eu não nego que isso exista numa visão marxista com a visão singeriana. Eu até diria que Singer faz uma referência às visões de Marx para tentar pensar a cadeia produtiva hoje em dia, sabe? Mas o Singer nem de longe é marxista, ele até critica a visão marxista para os dias de hoje. Tá? Então, tu pegar, por uma mera discordância política e ideológica, tu vê que o cara é racista, xenófobo, elitista, eu gostaria realmente de ver, porque eu já li bastante Singer e eu nunca vi isso nele. Tá ligado? E como ele é um grande ícone da libertação animal, do movimento liberal pelos animais, né? Eu fico pensando, isso é apenas uma forma de tentar detratar a visão liberal em todas as suas instâncias, inclusive na instância do veganismo, né? E eu poderia trazer outros autores que concordam com os pontos de sacralidade da vida humana com Singer, né? Para tentar mostrar aí que não é exatamente um absurdo, qualquer coisa que ele fala sobre, por exemplo, a viabilidade do aborto, né, ou outras questões relativas à espécie, a gênero, à raça, né, coisas que poderiam ter acusado, que fizeram alguns entenderem que ele era eugenista, por exemplo, por defender uma melhora genética para o ser humano, né, que é algo que é extremamente saudável hoje em dia. Todo mundo gostaria de não ter os seus filhos vindo com problemas congênitos, não é mesmo? Né? Você imagina, Sabrina, se tu pudesse nascer curada desde cedo da tua fibromialgia. Tu vai dizer que tu é eugenista por isso? Que tu é racista por achar que pessoas com fibromialgia são erradas? Que elas são inferiores ou coisa assim? Sabe? Não é a mesma coisa. Sabe? E, geralmente esse tipo de interpretação burrinha que faz o pessoal pensar que o Singer é um psicopata, racista ou coisa assim, eugenista, nazista, ou qualquer coisa assim, né?
Mas confrontar os argumentos, trazer eles à tona, criticar eles de forma fulcral, eu nunca vi fazerem. Eu gostaria de ver uma opinião da Sabrina sobre isso. Eu gostaria de, sabe, olhar ela na cara e me mostra aí onde é que o Sindir é racista. Porque assim até eu vou mudar a opinião sobre ele, né? E até hoje eu não mudei. Até hoje eu só endosso o que o cara fala, tá ligado? Então, é algo que me incomoda, porque eu vejo muita sensatez no que ele tá falando, e ela tá dizendo, esse cara que tu vê sensatez na fala, ele é um xenófobo, tá? Tipo, onde tu tirou isso? Tá ligado? Então me parece mais uma crítica mesmo a uma visão social-democrata ou liberal de mundo, já que ela é marxista, né? Do que exatamente uma crítica aos fundamentos da visão sobre os animais do Sindir, né? Do que faz ele entender que o veganismo é a postura moralmente desejável frente a um viés de utilidade que segue o benefício, que segue, né, esse princípio de utilidade que se baseia, que faz essa relação com o princípio da igual consideração de interesses semelhantes, que está em todos os livros dele, e tu vê isso à risca, é sempre coerente, ele nunca foge disso para qualquer caso, né? No Ética Prática, em que ele fala de vários casos reais, ele vai aplicando esse princípio e vendo como resolvê-los, tá? Então não é algo bobinho, tipo, o cara é racista ou coisa assim. Ela nunca que a Sabrina Fernandes vai conseguir descredibilizar o trabalho do Sindir apenas porque ele é racista, xenófobo ou o que for, né? Parece que ela comprou um discursinho acadêmico, politicamente correto americano, que viu que o Sindir não fica abraçando pautas identitárias, né? E portanto ele é racista, xenófobo, coisa. Eu não consigo imaginar outro motivo para ela fazer uma afirmação tão descabida e ignorante, sabe? Enfim. Pra lá. Mas ele é um cara que é famoso por falar sobre o que é especismo e é preciso ser antiespecista. Mas, mais do que isso, a gente tem que olhar para essa questão da materialidade da coisa. Hoje em dia, em termos de condição estrutural do planeta, é obsoleto comer carne. Aquilo que eu falei de obsolescência. É obsoleto comer carne. A gente consegue ter uma comida, né, ter uma dieta nutritiva, com as proteínas. Com proteína suficiente. Exatamente, sem comer carne. Só que a gente tem um sistema desigual. É obsoleto comer carne em função de coisas como Revolução Verde, se eu não me engano, que trouxe os GMOs, alimentos geneticamente modificados, né? Trouxe alimentos iodados, trouxe várias coisas que são compostas na alimentação hoje em dia que permitem a riqueza de nutrientes, riqueza proteica, ou seja, avanços que são tecnológicos e que vieram por necessidades capitalistas de produção, né? De poder dar conta da demanda social. Claro que teve o lado ruim de tu pegar muitos desses alimentos que poderiam ser vegetais, que poderiam ser dirigidos diretamente aos seres humanos, e tu aplicar na carne, né, no gado, para fazer ele render mais e vender ele mais engordado ou o que for, né? Sempre nessa visão produtivista. Mas ainda assim o meu ponto aqui está favorecido, né? Porque tu tem uma sociedade que permite a gente ter esses luxos na nossa alimentação, em que a gente tem esse benefício de não precisar comer os animais. A gente tem na sociedade como ela está hoje, nesses grandes mercados, nessa grande relação produtiva entre meio urbano e meio camponês, né, nós conseguimos viver desse modo de vida, esse novo modo de vida que é inédito na história da humanidade. E eu realmente não vejo como isso estaria tornando o capitalismo obsoleto, na medida em que isso é fruto de um processo capitalista. A gente tem um sistema que é fundado em vários tipos de exploração e ele quer garantir que algumas pessoas não consigam escolher o que tem que comer. Então, nós temos um sistema que ele é fundado nos processos de exploração e ele quer garantir que as pessoas não tenham o que comer. É o famoso capitalismo malvadão. Ele existe para fazer pobre passar fome. Ele não existe para fazer dinheiro com pobre, né? Não, é para fazer pobre passar fome. Os capitalistas, os grandes empresários, eles não querem aproveitar essa demanda urgente dos pobres para fazerem dinheiro em cima delas. Não, eles não querem ajudar os pobres fazendo facilidades para que os pobres comprem, né, e alimentem os interesses do grande capitalista. Não, eles querem fazer o pobre passar fome. É por isso que eles ofertam produtos para pobres, não é mesmo? É por isso que eles tentam, em escala de massa, né, industrial, fazer com que os pobres tenham acesso a esses bens e serviços, a essa alimentação, né? Porque eles querem que o pobre passe fome. Então eles alimentam o pobre para o pobre passar fome. Esse é o grande plano dos capitalistas malvadões. vai ter a pessoa que está passando fome, morrendo de fome, milhões de crianças morrem de fome todo ano nesse planeta, e até o ponto da pessoa... É o problema do capitalismo, né? É que sabe esses lugares que os seres humanos morrem de desnutrição, como Nova Guiné, Serra Leoa, etc e tal, sabe? É porque tem muito capitalismo lá, sabe? É porque tá cheio de grandes empresas multinacionais lá, existem grandes centros urbanos, existem grandes trocas comerciais, e é muito capitalismo nesses lugares, é por isso que eles estão morrendo de fome. É só por isso. Pessoa que tem tudo na mão, porque o sistema é desigual. Então eu não posso comparar essas pessoas e falar pra ela assim, ei, você, que tá na rua e você só tem o que te dão, você não pode comer carne. Não faz nenhum sentido. Eu falava assim, o que eu preciso fazer então? Você que tá na rua,
não pode comer carne, não pode fazer sentido. Tu não posso pedir pra uma pessoa que tá na rua que ela não coma carne, tá? Na verdade, se tu quer ajudar essa pessoa, tu pode ofertar, inclusive, doar produtos e alimentos veganos pra ela também, sabe? Se tu é uma pessoa privilegiada. Tu pode, na hora de ajudar um mendigo, um morador de rua, ou sei lá, qualquer tipo de pessoa em necessidade, tu não precisa fazer ela alimentar uma indústria cruel, desnecessária e injusta apenas porque ela é ser humano. Tu vai estar perpetuando o especismo. Mas se tu quer ajudar o mendigo, o pobre, o favelado, tu ainda pode ajudar ele de modo vegano. Não tem nenhuma contradição aí, sabe? Então sim, eu posso pedir para o que o mendigo, né, talvez eu não possa exigir que ele deixe de comer aquilo que está chegando ao prato dele, que não tem muitas opções. Então ele não tem essas opções que eu tenho. Mas eu tenho a opção de, ao ajudá-lo, né, ajudá-lo de forma vegana. Tá? Então não é nenhuma contradição aí, né? Então eu posso tentar mudar o mundo de forma minuciosa, com minha prática, sabe? Eu posso tentar ajudar os menos favorecidos, mas para ajudar os menos favorecidos não implica que eu tenho que estar financiando a morte de animais, desnecessariamente. Tá? Então é uma falsa equivalência, é um falso dilema, né? Ela está tentando pintar aqui umas ideias um pouco erradas, sabe, ao meu ver, né, do que seria tu ser um vegano nato ou não, né? Ao meu ver, esse tipo de argumento tá indo naquela linha de veganismo é coisa de elite. Veganismo não dá para ser vegano se tu é pobre e miserável, sabe? Parece que isso que ela tá dizendo aqui sem querer, né? Porque a preocupação da Sabrina não é, em última instância, com os animais. A preocupação dela é acabar com o capitalismo. Então é por isso que eu tenho essa sensação de que o pessoal ecossocialista, eles abraçam o veganismo só para fazer vegano cair na ladainha anticapitalista, né? E aí os veganos se juntarem para combater o capitalismo nesse grande discurso midiático aí. Tá? Esquecendo dos animais. Os animais ficam de forma secundária. E aí eu vejo veganos que estão caindo nessa. Estão indo nessa, tem que ter pautas interseccionais, anticapitalistas e blá blá blá, né? Os animais, vamos falar dos animais? Tem que ser vegano e tal, mas é pra sinalizar virtude no grupinho, eu sou do bem. Sinceramente, parece que o pessoal na cabeça, os animais que se fodam, sabe? Às vezes é a sensação que essa é que dá, né? Importante é fazer uma revolução comunista, né? Os animais vêm depois, né? Azar que Marx nunca defendeu os animais, azar que ele comia carne, azar que ele nunca, sabe, criticou isso de forma aberta e explícita, mesmo existindo pessoas que existiram muito antes dele e que criticaram esses processos de exploração dos animais, tá? E ele certamente conheceu Leonardo da Vinci, ele conheceu Montaigne, ele conheceu Henry Primat, eu acho, não sei se ele conheceu o Primat, mas certamente ele já ouviu falar de Pitágoras, ele já ouviu falar de Teofrasto, né? Ele já ouviu falar do São Francisco de Assis, né? Mas provavelmente inclusive correntes anarquistas clássicas, tem algumas correntes vegetarianas, inclusive. Mas eu nunca vi nada do Marx defendendo abertamente um vegetarianismo para as pessoas, sabe? Então, eu acho que é uma tentativa de apropriação do veganismo. Eu realmente acho que é. Não consigo tirar isso da cabeça, sabe? Tanto até que a própria Sabrina só se tornou vegana em função dela ver conexão com o capitalismo, com a questão da luta anticapitalista. Só por isso. Porque se ela visse, o veganismo é uma pauta de direita, ela nem ia abraçar o veganismo, sabe? E esse discurso aqui é quase uma visão assim, que acha que a elite é a direita e apenas a elite pode ser vegana. O pobre não, então não vamos defender veganismo. Parece que é isso, sabe? Então eu questiono até que ponto a Sabrina é vegana de fato. Sabe? Eu quero libertar os animais, eu também mexer nesse sistema. Eu tenho que eliminar a parte da produção e eu tenho que garantir vida digna para todo mundo tenha acesso, porque aí vira uma questão de soberania alimentar. É por isso que um grande aliado nosso é o Movimento Trabalhador Sem Terra. São os movimentos de campesinos. E a reforma agrária é essencial pra gente ir lá e bater frente com o agronegócio no Brasil e a gente poder garantir outras formas de produção que não sejam monocultura, cheia de agrotóxicos, fertilizantes. Soberania alimentar, a ideia dela de ter soberania alimentar para o brasileiro, né, 210 milhões de brasileiros, por lutas do MST, Vila Campesina, fazer o pessoal, sabe, sei lá, morar no campo. Isso aí, é a tua ideia de soberania alimentar? Porque eu até entendo, a pessoa tem a sua hortinha, ela pode ter uma variedade que ela cuida, etc e tal. Mas tu tem que entender uma coisa. As pessoas vivem, em sua grande maioria, em ambientes urbanizados. Elas vivem e trabalham em ambientes urbanizados, né? E elas precisam manter os seus trabalhos, o seu modo de vida nesses ambientes. A melhor forma de dar soberania alimentar para essas pessoas é
tornando conveniente produtos e serviços que sejam difusos, que eles sejam variados, diversificados e de preferência sejam veganos. Sabe? Se a pessoa entra no mercado e tem uma infinidade de produtos e serviços veganos que dão conta das suas necessidades e ela está de boa com isso, isso é soberania alimentar, sabe? Eu não vejo por que dizer que isso não é soberania alimentar porque o capitalismo que está fazendo. Não vejo, tem que ser revolução, tem que ser Vila Campesina, tipo, da onde isso? Onde é que tirou isso, tá ligado? Que está acabando empobrecendo o solo, e que a partir disso a gente tem maior variedade. Eu vou até soltar um dos vídeos próximos agora, 13 11, falando justamente disso. Hoje em dia a gente come muito mal, a gente quase não tem acesso. O pessoal olha pra uma cenoura e fala, uma cenoura é laranja. A cenoura original era roxa. E a maior parte das pessoas não sabe que a cenoura original era roxa. Pois é, era roxa. Como que ela foi? Tá, isso é argumento pra quê exatamente? Existia uma cenoura roxa. Logo, a gente tá errado em comer só cenoura laranja hoje em dia. Existia tanta coisa, tantas espécies no passado que, meu Deus, vamos culpar as revoluções geológicas que mudaram a agricultura, as revoluções climáticas, elas acabaram com algumas espécies, né? E vamos tentar acabar com o clima. Porque ele não permite a diversidade que haveria se fosse diferente como no passado. Não vejo conexão, né? Tu tem que ter consistência nos teus argumentos. E certamente não é a cor de uma cenoura que vai dizer se algo é certo ou errado. Não é. Ficando laranja. O ser humano foi fazendo seleção, né? Seleção de espécies, a batata, o milho, os povos originários da América Latina mexeram no milho várias vezes. Mas isso é... Sim, exatamente. A seleção artificial é a coisa mais comum a partir do momento que o ser humano passou de ser caçador-coletor para ser parou de ser nômade, né, para ser um cara que tem um assentamento, que faz agricultura, né? Ela era variada no começo, mas hoje em dia, a partir da Revolução Verde, a gente percebeu que para alimentar o máximo de gente possível, acabou com níveis drásticos de fome no mundo, a gente precisou justamente de monoculturas, tá? Então, a questão é, tu consegue ter monoculturas variadas que consigam uma variedade de alimentos ampla, né? Se tu consegue fazer isso de forma menos danosa possível para o meio ambiente, seria uma boa. Mas existem outras opções que não necessariamente são monoculturas, até podem ser, mas que elas não necessariamente são contrárias, elas não degradam o solo, elas não destroem, né? Como por exemplo fazendas verticais. Tá ligado? Que tu teria um grande galpão com um clima ameno, controlado, sei lá, por ar-condicionado. Essas fazendas já existem, né? E que ao invés de ter espalhadas de forma horizontal os alimentos, tu tem de forma vertical, né? Em gaiolas, jaulas, eu não sei qual é o nome daquilo, mas que fica todas as plantas uma em cima da outra, tal como existem algumas hortinhas em cima do teto da casa de alguém, que alguém queira ter, sabe? Então tu tem muita possibilidade de aproveitar o espaço urbano para fazer isso. Tanto nas casas das pessoas, quanto em lugares mais industriais mesmo, mais agroculturais, né? Digamos assim, não sei. Então, sim, tu tem possibilidade de permitir essa soberania alimentar sem degradar o solo num espaço, num regime de produção capitalista. Não é necessariamente contrário ao capitalismo uma fazenda vertical. Então, essa pressa em acabar com o sistema, com o modo de produção tal como ele é hoje, em função de ser, do mal, e porque Marx não gostava e ele alertava pra gente que tinha problemas, essa pressa, ela faz a gente não avaliar de forma sensata e de forma ponderada as possibilidades disponíveis no momento, né? Enfim, é uma coisa meio precoce, é como se vamos ignorar o que é viável, o que é possível, o que vai causar menos baque na sociedade como um todo, né, na economia estritamente funcional do mundo, né, e vamos logo para a revolução, vamos logo para o ecossocialismo. Eu tenho preocupação com isso, porque, bem, o grande motivo aqui é porque, primeiro, eu não acredito, e segundo, porque eu não vejo exatamente como os animais aí seriam beneficiados no final do dia, só porque agora o mundo é ecossocialista, sabe? Não foi porque alguns países viraram comunistas ou socialistas que os animais foram beneficiados, né? A China está aí para dar um grande exemplo, né? Mas o mercado decidiu que a cenoura que vende é a laranja, então é ela que vai parar na gôndola do supermercado. E aí o pequeno agricultor, se ele produz a roxa, ele não vende. O mercado decidiu que... É uma coisa que a gente fala do capitalismo malvadão, o mercado, né, como se fosse essa grande entidade metafísica que decide as coisas, né?
A gente teria que ver, por exemplo, vamos dizer que foi o governo chinês, então, que eu já falei da China aqui. Será que foi o governo chinês que decidiu que as pessoas na China comam cachorro? Ou que elas comam morcego, que elas comam pangolim, que elas comam animais exóticos, que elas comam filhotes de passarinho que estão no seu ninho que acabaram de nascer porque elas viram que está ali? Foi o governo chinês que fez isso só porque foi uma arquitetura do governo chinês? Acho que a Sabrina não concordaria com isso. Mas ela tem que concordar que foi graças à grande fome do Mao Tse Tung na China que fez as pessoas se habituarem com esses tipos de exploração de animais exóticos, criando uma grande indústria lá de exploração desses animais, né? Que é uma indústria, eu acredito que é mais difícil ainda de superar do que uma indústria ocidental. Porque na ocidental a gente ainda tem essa liberdade para peitar e ir contra, né? Essa liberdade de desmascarar sem nós sermos presos ou sumirmos. Então parece que todo mal no mundo aqui não, é um capitalismo, é alguma coisa, tá vendo ali, alguém espirrou, tá com febre, isso aí é coisa do capitalismo. Esse tipo de raciocínio que eu acho meio bobinho, tudo é político, sabe? Então qualquer problema no mundo sei lá, é o capitalismo, mas, sabe, se der tudo errado, sabe, agora o coronavírus é o capitalismo, sabe? Não duvido que alguém esteja falando isso também. Porque ele não consegue adentrar no mercado, então ele também vai ter que fazer a laranja. E aí, se ele quer competir com o preço do agronegócio, ele vai ter que usar agrotóxico também. E é assim que a cadeia vai se reproduzindo e o agrotóxico vem para a nossa mesa. E a gente só vê um tipo de cenoura, 2 tipos de tomate, e a gente acha que alface é só desse jeito. E a gente vê uma maçã, e se ela não for perfeitamente redonda, ela não presta. Então eles vão manipulando. E aí fala assim, mas o capitalismo dá tanta escolha. O capitalismo, ele diminui a nossa escolha. Ele está diminuindo a variedade que chega até a gente. E são 10 grandes conglomerações de sistema alimentício que controlam tudo isso. A diminuição da variedade... Ok, vamos supor que sim, o capitalismo está diminuindo a variedade, que todos esses produtos, bens e serviços que vocês têm à mão hoje em dia, não tem nada de variedade nisso, é tudo a mesma coisa, tá? Vamos supor que é isso, vamos supor que havia mais variedade de bem-estar de vida no meio camponês do que num grande meio urbano, com vários bens e serviços circulando, sabe? Com essa câmera, com esse microfone, com esse monitor, essa mesa de som, esse computador, essa variedade de livros, sabe? Todos esses produtos aqui que estão à minha volta e que estão agora na sua mão, seu celular, computador, notebook, tudo isso não é uma grande diminuição da variedade, do conforto humano, né? Vamos supor que de fato o capitalismo acabou com a variedade no mundo, né? Que preciosismo é esse com a variedade, sabe? Que preciosismo é esse com a diversidade? Te pergunto, qual a relação moral entre haver diversidade e isso ser bom e ser correto, sabe? Porque se o custo dessa diversidade é diminuir o bem-estar, ou seja, se tu tem mais diversidade e menos bem-estar, bom, desculpa, mas eu vou ser contrário a isso. Eu vou preferir ter menos variedade e mais bem-estar. Acho que qualquer ser humano lógico, racional, que avalie o que realmente importa, o que é moralmente relevante aqui, ele vai concordar com isso. É melhor ter bem-estar ou é melhor ter variedade apenas porque é variedade? Porque tu pode ter uma infinidade de variedade de produtos fúteis. Que de fato o capitalismo tem uma variedade de produtos fúteis. As maquiagens da Sabrina, um bando de produto fútil. É fútil, não tem muito o que falar. É vaidade, é futilidade. Tá? Mas e aí, significa que é bom porque é uma grande variedade de 7.000 cores numa paleta de cores? Né? Não, variedade não é moralmente relevante, Sabrina. Não é moralmente relevante. Sabe? Então é um argumento bobinho. Mas não tinha mais variedade alimentar antigamente. Não. A questão é, tá alimentando mais gente hoje em dia? Não, tem mais bem-estar para as pessoas hoje em dia? Ou tinha mais antes, sabe? Quando não tinha capitalismo? Feudalismo. O feudalismo era mais de boa. Já que não era capitalista. Hoje em dia eu falo com as pessoas jovens, saputinho, não sei o que, não sabe. A gente entendeu? tem Só sabe que é maçã, tem uma coisa muito forte do capitalismo, né? Que é um processo de industrialização que desvincula o campo da cidade. Então parece coisas separadas. Então o conhecimento ele passa a ser produzido separadamente também. Então eu sei que muita coisa que eu sei até hoje é por conta dos meus avós que vieram da roça, meus pais cresceram na roça e desde pequena eu pisava na roça, aprendi a plantar milho com meu pai, aprendi a plantar mandioca, identificar isso aqui, ó, que vai sair melancia disso aqui. Mas se eu tivesse crescido só naquele meio da cidade, eu provavelmente não saberia nada disso. Eu descobriria de novo hoje, vendo no Instagram, assistindo a Bela Gil, vendo uma coisa no YouTube. Mas aquele conhecimento ele vai se perdendo por conta desse distanciamento também. E é muito legal ver o MST trabalhando nessa questão assim, da agroecologia, que a gente quer uma reforma eu conversei com eles agrária. aqui na Bahia um bocado. Exato, agroecológica popular. E aí várias vezes a gente tá conversando com os agricultores e eles estão falando, olha, isso, chama isso, eles estão apresentando coisas pra gente. E aí hoje em dia, parte da comunidade científica tá assim, uau, interessante, essas plantas alimentícias não convencionais. A amiga minha, que é a Bruna Oliveira, ela trabalha com essa questão das plantas e ela fala assim, por que você tá falando, né, plantas alimentícias não convencionais? É porque a gente estragou, elas eram convencionais. A gente foi lá e separou desse processo inteiro. E a gente não falou nada. Eu acho que é interessante deixar um comentário aqui. Que a gente fala em aulas básicas de sociologia, né, e a Sabrina é socióloga, ela conhece isso. Né, tu fala em três setores da indústria, 3 setores do comércio, da economia, né? Tem o setor primário, o secundário e o terciário, né? O primário seria esse da exploração mineral, vegetal, que vai na raiz ali
do produto, né? Tipo, sei lá, o cara vai lá nos minerais para poder extrair ferro, para poder extrair, sei lá, diamante ou o que for, né? Esse é o setor primário. Tu tem um setor secundário, né? E nesse primário, né, retomando, tu pode ter a questão dos camponeses também, né? A questão do campo. Tu tem o setor secundário, que é a indústria. Setor secundário da indústria, que tu tem essa industrialização desses produtos, né? Tu tem aqui sei lá, frutas, legumes, né? Tu tem minerais, né? Que são recolhidos, que são, sei lá, em regimes variados de pessoas que estão no campo ou que estão em grandes mineradoras, etc. Mas que esses produtos são recolhidos no setor primário, eles vão para o setor secundário, né? E o setor secundário é da industrialização desses produtos, ou seja, faz com que essa matéria-prima vire alguma outra coisa que vai ter utilidade social depois, que vai para o setor terciário. O setor terciário é o setor do comércio, né? Então tu tem aqui, vem do campo, vai para a indústria, vai para o comércio, tá? É basicamente isso, né? Na escala econômica capitalista, tá? Então, na verdade, isso aqui acontece inclusive em países socialistas, não tem como fugir disso. Isso aqui é um processo que eu diria quase naturalizado, assim, de relações econômicas, tá? Então, chegando no comércio ali, tu vai ter essa grande distribuição de bens. E aí, né, nesse processo, tu vai ter essas perdas energéticas, porque não tem como tu não ter desperdício, não tem. Lei da entropia física básica, tá? Tu vai ter esse desperdício aqui, em que tu vai ter que encontrar métodos de como aproveitar ao máximo possível. Tu tem esse desperdício na alimentação que ela falou aqui de cera, para tentar conservar o vegetal, a maçã, etc e tal. E também para ter, sei lá, alguma refrigeração, como tu também não tem no reino animal, né? Animais que são transportados, que vêm do campo, que vão para a industrialização, né? Para ser abatido, etc e tal, né? E aqui tem um meio do transporte, que depois de mortos tem mais um transporte para chegar no comércio, né? Esses animais também, tu tem perdas energéticas ali, porque muitos, por exemplo, não sei, eu vi um vídeo recentemente do Fábio Chaves, que ele deu uma palestra no TED Campinas, eu recomendo que vocês vão atrás, que ele fala justamente, tem um vídeo que ele recorta, ele bota ali que numa empresa específica, né, que eles têm pintinhos, têm aves, fazem ovos, é uma empresa de ovos, né, por dia lá eles têm que descartar 1.800 pintinhos e, enfim, que vão pro triturador, né? Muitos vão pro triturador, mas outros ali são direto jogados no lixo, né? E tem muitos animais ali que são desperdiçados em função do próprio processo produtivo. Então, de fato, tu tem um grande processo aqui produtivo, né? Que tu vai ter perdas energéticas, né? Frente ao que tu poderia ao máximo maximizar. A grande questão é tu ter que perdas são essas que importam, que são moralmente valiosas, que são aquelas perdas que a gente deveria necessariamente evitar. A gente sabe que a dos animais é uma dessas, né? É bom tu não fazer os animais passarem por isso em função deles serem sencientes. Esse é um grande critério moral que a gente pode adotar. Agora a gente tem que se perguntar, a perda de frutas, de legumes ou o que for assim, né? Será que essa perda energética no sentido de que eu não vou poder comer aquilo porque, sei lá, apodreceu no meio do caminho, porque não tinha refrigeração adequada, sabe? Porque botaram cera ou sei lá. Será que essa perda é uma perda moralmente considerável? Sabe? Será que essa perda ela não pode ser, de certa forma, utilizada, ou seja, aproveitada? Sei lá, eu não sei se compostagem dá para fazer com isso, né? Essa é uma crítica que sim, uma crítica super válida a esse sistema de produção, essa cadeia produtiva, mas eu me pergunto até que ponto isso é moralmente questionável, moralmente relevante, sabe? Para o que realmente importa aqui, que é justamente essa crítica a esse regime exploratório de seres sencientes, de animais. E sabe, eu não sou nenhum ambientalista, eu não acredito que o ambientalismo, sei lá, é porque eu vejo muita contradição entre ambientalismo e ética animal. Tá, porque uma pessoa ambientalista está mais preocupada com ecologias, com equilíbrio, simbiose, metabolismo, esses papos holísticos aí, e uma pessoa da ética animal está mais preocupada com a exploração dos animais. Então, em última instância, se tu não está causando grandes danos, né, com essas desvantagens, essas perdas energéticas, ou seja, não tem vidas sendo perdidas ali, e se de alguma forma mesmo essas perdas que vão virar lixo, elas podem ser aproveitadas para algum outro fim que a gente não está vendo, né? Tu não tem exatamente um grande problema ali, tu tem só uma necessidade de alocação mais eficiente de recursos, sabe? E é uma coisa que é preciso ser criticada para justamente haver a melhora da eficiência no transporte e manejo desses recursos, né? O que realmente não dá para simplesmente melhorar a eficiência é a exploração animal,
sabe? Porque essa exploração tem que ser abolida em função da ciência, que esse é o grande critério moral. Sobre a Palestina, depois a gente fala. Mas eu posso lhe fazer uma pergunta, talvez antipática ou desagradável ou difícil? O fato de o mundo vir se desenvolvendo com uma aparentemente necessária exploração de pessoas, de grandes grupos de pessoas por pequenos grupos de pessoas, né? De diversas formas, inclusive chegando na coisa moderna, esse mundo conseguiu reproduzir a espécie humana num número estupendo, e no entanto, ainda assim, também, apesar de precisar da exploração e da injustiça e da má distribuição de renda e da desigualdade, ele é um mundo que conseguiu ficar gigantescamente habitado e, ao mesmo tempo, relativamente diminuir a pobreza. E diminuir o que se chama de pobreza. Você passa a chamar de pobreza uma coisa que na Idade Média não era pobreza, que no Renascimento não era pobreza, que no século XIX, entendeu? A pobreza, não era pobreza. Ela também é um conceito histórico. Ele está falando aqui da ideia de que eu falei antes, né, do livro do Steven Pinker, Os Anjos Bons da Nossa Natureza, esse livro aqui. Ele também fez o livro recentemente, o Novo Iluminismo, né? Mas esse livro aqui ele reúne justamente várias evidências científicas e outras considerações morais, é claro, porque nem tudo é científico. Mas ele trouxe várias evidências de por que o mundo tem melhorado, né, e como o regime em que a gente está vivendo, o regime de modos de produção, de bem-estar social, atrelado a um estado de bem-estar social especialmente, como ele tem melhorado a vida das pessoas a despeito de haver desigualdade. Então tem esse grande problema aí, tipo, o que é moralmente relevante aqui? A desigualdade é moralmente relevante ou é o bem-estar, né? Porque tu tem nessa grande, embora todo mundo no final do dia esteja comendo melhor, esteja satisfazendo melhor, muitas pessoas como eu e vocês, nós estejamos vivendo muito melhor do que muitos reis no passado, né? Embora a gente tenha esse grande bem-estar social hoje, a gente tem muito mais desigualdade, né? Ou seja, tu consegue na ponta da riqueza econômica, tu tem o Jeff Bezos, né? O chefe lá, o CEO da Amazon. Tu tem o Bill Gates, né, da Microsoft, tu tem o Warren Buffett, amigo do Bill Gates, enfim, tu tem um pessoal aí bilionário, famosão, né, e que eles estão na ponta da riqueza, ou seja, existe uma grande desigualdade e isso não dá para refutar, tá? Só que ao mesmo tempo a base da pirâmide está cada vez mais tendo acesso a bens e serviços, ou seja, tu tem aqui um aumento da riqueza de um lado, mas tu tem um aumento também do bem-estar e riqueza do outro lado. Só que esse aumento ele não vai junto, né? Ele é simplesmente, tipo, o que esse aqui vai puxando, esse aqui puxa um pouco. Entendeu? É uma coisa mais ou menos assim que acontece no mundo de hoje. E a preocupação dos liberais geralmente é o que a gente pode fazer para melhorar o bem-estar do mundo, né? Para todos os envolvidos, né? No caso, respeitando os limites da liberdade, da individualidade, respeitando os processos de produção que nos permitem essa liberdade, né? E os liberais estamos preocupados justamente com não ver que necessariamente haver desigualdade é algo ruim, né? A desigualdade é algo ruim por um fator psicológico, né? Porque tu não gosta de estar num ambiente que tu te sente totalmente desigual àquele. Por exemplo, se tu é pobre e tu vai num bairro Moinhos de Vento, tu vai ver pessoas ricas e bem informadas, sabe? Elas não vão conseguir, sabe, se sentir bem, confortável. Os pobres talvez não consigam nem olhar na cara dos ricos, ou os ricos não consigam olhar na cara dos pobres. Mesmo pessoas que recebem, por exemplo, esqueci o nome do cara agora, o Dami Sana. Esqueci, o cara é um economista da Globo, que saiu da Globo, ele fez um Flow podcast falando que ele dá uma palestra, ganha 40 mil reais por palestra, mas em alguns lugares que ele vai, que tem milionários, ele se sente pobre, tá ligado? Então tu tem um fator psicológico ali, mesmo que o cara seja rico pra mim, pra ti, sabe? O cara seja muito bem de vida, dependendo do meio que ele vai, que tem pessoas muito mais ricas que ele vai se sentir numa situação de desigualdade. A questão é, o bem-estar geral, ele piorou, ele melhorou? Se a gente acabar com essa desigualdade, o bem-estar geral vai melhorar, vai piorar, né? Tudo indica que, a despeito desse aumento de desigualdade, as pessoas estão melhores do que antes, sabe? Elas estão melhores do que antes, inclusive trabalhadores que antes eram miseráveis, sabe? De fato, por políticas variadas, seja por meio do mercado, seja por meio de iniciativas de políticas públicas, né, preocupadas com assegurar direitos trabalhistas ou o que for, né? O fato é que há essa grande desigualdade ao mesmo tempo que há um aumento de bem-estar geral. E a Sabrina fala aqui do que o próprio conceito de pobreza é um conceito histórico. De fato, ele é histórico, né?
O próprio Lula aqui no Brasil, não me lembro agora qual portaria, no tempo, acho que foi o Lula ou a Dilma agora, em 2008, acho que foi 2008, eu não lembro qual é o ano, mas acho que foi o Lula, que estabeleceu que a classe média no Brasil, ela tinha um salário de R$1.200, R$1.100 mais ou menos, ou seja, se tu tivesse esse salário mensal per capita na tua família, tu já é classe média de acordo com os parâmetros do Lula, tá ligado? Então, acho que era do Lula, não lembro agora, mas era no regime do PT, tá? Então, sim, tu pode estabelecer historicamente o que é pobreza, o que é riqueza, né? Tranquilo, né? Mas o que não dá para fazer é negar que muitos desses processos, né, de desigualdade, eles carregam um aumento de bem-estar geral. Né? Claro, tu aumenta o bem-estar do rico, mas tu também aumenta o bem-estar do pobre. Né? Tu tem que te perguntar o que é que vale aqui. Em última instância, tu buscar a igualdade plena é o que vale? Ou tu buscar esse bem-estar é o que vale? Porque uma coisa não necessariamente significa outra. Não mesmo, sabe? Tu pode muito bem ter um grande nível de igualdade tendo um grande nível de pobreza. Não é nenhuma contradição a ver isso. Então, acho que esses são os critérios, os princípios que vão divisar, né, as visões políticas. Né? Os liberais vão para uma ideia de que a liberdade é o mais fundamental, liberdade com bem-estar social e responsabilidade, ela vai vir como grandes ideais para os liberais, né? Quanto para o pessoal à esquerda, socialista, ou sei lá, social-democrata nem diria tanto, mas socialistas em geral, vão estar mais preocupados com a igualdade, com acabar com as classes sociais e blá blá blá, que eu já discordo. Eu acho que não necessariamente o caminho vai vir por aí, não necessariamente a gente precisa buscar isso para buscar o que realmente importa para nós enquanto humanos, sabe? Mas de fato essas disputas políticas elas vão existir. A questão é quais são os melhores princípios que nós devemos seguir, né? Eu acho que sim, seria interessante buscar reduzir essa desigualdade, mas simplesmente aniquilar ela para trazer um mundo que não existe desigualdade, acho que isso não é possível nem num mundo socialista. Porque tu vai precisar de ditadores e os ditadores são mais iguais que os outros, né? Como diria a Revolução dos Bichos, do George Orwell, né? Somos todos iguais, mas uns são mais iguais do que outros, né? Os porcos. Enfim, é utópico, é aquilo que eu falei, é utópico. A diminuição da pobreza pelo capitalismo não é porque falaram assim, que coisa ruim, é que você precisa de consumidor. Se a gente vai produzir esse monte de mercadoria. Ai, meu Deus. Não, a diminuição da pobreza, então ela admite, o capitalismo diminui pobreza. Valeu, vou usar isso sempre. Sempre que ela vier falar mal do capitalismo, então ela admite que ela diminui pobreza. Acabou de admitir aqui, tá? E ela fala, mas não é porque o capitalismo tá, tadinho do trabalhador, né? É porque precisa de oferta e demanda. E todo liberal, todo defensor do capitalismo, todo defensor do livre mercado, né? Não são necessariamente a mesma coisa, mas enfim, quem não quer acabar com o capitalismo concorda com isso. A diminuição da pobreza não vem porque o capitalismo o capitalista, os burgueses, que eles são bonzinhos. Não, eles querem botar dinheiro no bolso. Tu sabe, né, aquela frase famosa do Adam Smith, né, o pai da economia, o filósofo moral, pai da economia, liberal, né, que ele, inclusive, o conceito dele veio desde Davi Ricardo, né, vem do Adam Smith, né, que é justamente a ideia da teoria do valor do trabalho que o Marx adota depois, né? Tu sabe que o Adam Smith falava, né? Não é da benevolência do padeiro que a gente vai comer o melhor pão. É do interesse do padeiro de ofertar, de ganhar dinheiro fazendo pão. E para ele vender o pão dele, ele vai fazer o pão mais maravilhoso, que as pessoas vão gostar tanto e elas vão pagar, elas vão dar o dinheiro delas para comer aquele pão. Não é porque o padeiro é bonzinho, é porque o padeiro quer engordar o bolso dele. Então, essa ideia de que tu tem que querer salvar o trabalhador, tem que querer ajudar o pobre para o pobre se dar bem, é uma ideia errada. É aquela frase, de boas intenções o inferno tá cheio. Tu não precisa ter boa intenção para ajudar os outros. A questão é, se os teus atos, as consequências dos teus atos já ajudam, sabe? E toda análise econômica disponível mostra, cara, tu não precisa ter boas intenções, tu tem que só querer encher o teu bolso. Claro que tu pode ter intenções e ajudar, tu pode fazer doações, o altruísmo eficaz, né, é uma grande corrente, leiam esse livro aqui, né, eu tenho até que desembalar ele, mas do Peter Singer, né, esse racista, xenófobo, blá blá blá, não sei o que, de pessoas que nunca leram Singer, acho que ela nunca leu, mas não sei, né, ou mal interpretou pelo viés dela,
Mas enfim, tu pode fazer doações, tu pode ajudar, de fato isso não é nenhuma contradição com o capitalismo, inclusive a ideia de filantropia ela está imbricada com a necessidade de grandes pessoas, com grandes capitalistas, sei lá, empresários, enfim, perceberem que eles podem fazer mais do que simplesmente lucrar. Então a filantropia ela já tem uma imbricação capitalista, né? Mas o altruísmo eficaz não necessariamente é filantrópico, é uma outra visão de mundo. E não é nenhum problema, sabe? Tu fazer as pessoas ganharem, enriquecerem, o mundo melhorar, né? Se tu não tá visando o todo, sabe? A mão invisível do mercado que o Smith fala, né? Ela certamente conhece esse conceito, porque ela estudou economia, né, Sabrina? A mão invisível do mercado que possibilita essa regulação de bens e serviços para o maior uso eficiente desses recursos, para que as pessoas aproveitem da forma mais interessante e possível, né? Ela é basicamente um sinônimo de teoria da oferta e demanda. É basicamente oferta e demanda, né? É basicamente pessoas que estão ofertando bens e serviços e pessoas que estão demandando bens e serviços, né? E aí existe a competitividade, existe a concorrência, ou seja, é por meio de processos de concorrência, como se houvesse uma mão invisível do mercado escolhendo esses campeões, os que ofertam a custo mais barato, de forma mais massificada, conseguem atingir mais público e eles vão lucrar mais, né? É por meio dessa grande concorrência no livre mercado, né, que as pessoas conseguem atingir o bem-estar geral e pleno que elas têm hoje em dia. Não é porque um líder comunista ou um líder estatal, grande estadista, queria ajudar o povo, né, e queria, sabe, salvar o pobrezinho do trabalhador. Não é, nunca foi, isso não existe. Isso aí é historinha para boi dormir, sabe? É coisa de quem gosta de venerar ditador, venerar líder político, às vezes sanguinário, só para defender uma causa, sabe? Isso aí me preocupa, porque tu tem todo um discurso bonito, emancipador, mas que nas consequências práticas ele não faz qualquer sentido e ele traz mais mal do que bem. É uma espécie de negacionismo científico, sabe? Ela não está negando aqui que há mais bem-estar no capitalismo. Ela está negando que o capitalismo necessariamente traz bem-estar, né? E de fato ele tem se mostrado um grande proponente, um propulsor de bem-estar. Bem-estar geral em função do mercado e do comércio. E da competitividade. E, queira ou não, da monocultura e da Revolução Verde, de tantas outras coisas. Da adulteração genética, da seleção artificial de alimentos, sabe? Dos agrotóxicos. Sim, isso tudo ajudou as pessoas a terem bem-estar. Sim, mas as pessoas hoje têm que tomar remédio, etc e tal. Sim, as pessoas têm que tomar remédio, ok? E aí, né? As pessoas não tinham depressão, não tinham tristeza, não ficavam entediadas antes da tecnologia chegar. Sabe? Não tinha sofrimento, não tinha violência psíquica. Não, isso é coisa capitalista. Sabe? Os fatores humanos eles sempre vão estar em disputa. A questão é que o capitalismo parece conseguir abraçar esses fatores humanos de uma forma mais eficiente para o bem-estar coletivo sem que ninguém tenha a intenção de salvar o coleguinha. E eu acho que isso é um mecanismo mais ideal que a gente pode ter para ajudar os outros. Não esperar e não depender, né, que alguém tenha a boa vontade de ajudar os outros. Né? Enfim. Tranqueira na maior parte do tempo, coisas que foram feitas para ser quebrarem daqui 6 meses. E a gente precisa que as pessoas, em vez de consertar, elas continuem comprando, então tem que ser mais barato comprar, você precisa produzir em altíssima escala para diminuir o preço. É que vem a parte que eu estudei economia e isso me ajudou a ser, eu acho, uma marxista melhor nesse sentido. E você precisa de consumidores, você precisa... Estudei economia, isso me ajudou a ser uma marxista melhor. Eu acho que quem estudou economia talvez precisasse ficar um marxista pior, tá ligado? Porque pelo menos pela ortodoxia econômica, né, tu não tem nenhum marxismo vigorando, né? O marxismo é uma coisa mais heterodoxa mesmo, né? Então, enfim. Enfim, pessoal, o vídeo ficou bem longo. Eu tenho muitas críticas a tudo que eu ando ouvindo, mas diria que boa coisa, eu concordei com bastante coisas até que a Sabrina falou. Mas normal, eu esperava que eu fosse discordar também, discordei, e vocês já ouviram tudo aí, então vocês já sabem, né? A gente tem essa concordância específica na questão de diminuir o sofrimento animal, tentar politizar as pessoas quanto à necessidade de fazer algo a respeito, né? Mas é uma luta política ideológica distinta que a gente compartilha, né? Porque ela quer ir na raiz do problema. Eu não entendo necessariamente que a raiz do problema seria o processo de produção capitalista, mas ela
acredita que sim, a gente tem essa discordância, né? Eu já acredito que a raiz do problema do veganismo, ela não vai imbricar isso necessariamente, a gente vai poder ser vegano sim, mesmo num regime capitalista global, né? Só que a gente está numa fase muito inicial do veganismo. Ele falou do Peter Singer, ela falou mal do Peter Singer, né, de forma que eu não vejo qualquer justificação, mas ok. E o Peter Singer começou esse grande movimento pela libertação animal lá em 73, eu não lembro agora, eu nunca lembro o ano, mas é na década de 70, né? Então a gente está a passos bem tímidos ainda, sabe, buscando essa veganização do mundo, né? Então, se já está tímido o veganismo, imagine então o anticapitalismo. Quer dizer, o anticapitalismo ele tem mais voz, ele é mais tradicional. Tu tem Revolução Francesa, né? Tu tem vários pensadores marxistas, vários pensadores revolucionários, mesmo os anarquistas flertam também com ideias comunistas, né? Mas o próprio veganismo, ainda que ele seja mais recente enquanto movimento de mudança social, ele é muito mais razoável a exigir enquanto mudança do mundo hoje em dia, na medida em que as pessoas podem individualmente escolher ou optar ou boicotar ou influenciar ou disputar o mercado para essas mudanças, né? E a Sabrina não acredita que as mudanças necessárias e fundamentais elas virão por meios mercadológicos, né? Eu acredito que sim, tá? E eu tentei fornecer algumas razões aqui, né? Por exemplo, a carne de laboratório da Just, acho que o nome é Just, é uma grande possibilidade incrível, assim, não usa qualquer tipo de usa produto animal que seja, por exemplo, uma pena de galinha, uma galinha criada livre, ou seja, tu consegue hoje em dia comer um animal que ele tá vivo do teu lado e tá bem, sabe? Porque tu fez essa modificação genética, cultural, molecular, né, tecnológica, né, industrial, né, para fazer com que essa carne de laboratório cresça em ambiente laboratorial e ela possa depois ser comida como uma carne normal, né? E eu me pergunto até que ponto isso seria viável e possível no ecossocialismo, né? Mas enfim, pessoal, a gente se fala então. Quem gostou do vídeo, deixa essa curtida. É muito importante para quem quiser apoiar o canal, deixe seu comentário. Se por acaso esse vídeo está viralizando, eu não sei, sejam bem-vindos ao canal. Podem dizer tudo que vocês acham, podem discordar de mim, podem tentar me refutar, podem dar dislike, não tem nenhum problema. Isso aqui é um campo aberto. E agradeçam a liberdade de expressão de que todos aqui usufruímos, né? Agradeçam a Constituição liberal que permite a todos aqui, né, a dizerem o que bem pensam sem serem censurados por um regime ditatorial. Valeu? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou!